Muito bem, aí vamos começar mais um, seja bem-vindo, mais um Wolfcast Light, sejam bem-vindos. Para você, boa noite, você está assistindo na estreia, se você está assistindo gravado, boa tarde, bom dia, e você, Boa noite, né? Boa noite, Garuf. Boa noite, tudo bem? Bom demais, né? Bom demais, mais uma semaninha aqui. Bom, né? Papo bom, né? É bom, né? Comer um queijinho, trocar uma ideia, conversar, Não, comer um amendoim, um amendoinzinho um também. amendoquinha, coquinha, né? Bom demais, coisa linda. Você sabe que a gente vem no podcast trazendo pessoas de Garbora, né? Sim. E a gente um dia tem que se mudar para Faria Lima, porque todo mundo tá lá, né? E só a gente tá em Santa Amaro, né? Você tá ligado nisso, né? É verdade, né, Garuf? Mas tão é legal longe, né? porque é uma viagem, a galera conhece novos lugares, novos territórios, né? Mas tudo bem. Um dia a gente vai indo de quadra em quadra. A gente estava mais em Santa Amaro. A gente já andou 1 quilômetro para frente, né? O próximo passo mais perto do Shopping Morumbi e vai indo, aí chega lá na Faria Lima. Mas hoje o convidado, ele tem um rol assim de atribuições bem diversificado, bem né? diversificado, bem interessante, bem atípico, porque é um cara que eu conheci ele na Expert, né? E por amigos em comum me apresentaram a ele, a turma convidou ele para vir aqui. Ele é faixa preta de jiu-jitsu, CEO de uma asset, né? Uma asset. E, cara, cheio de história para contar. Luiz Nunes, tudo bem? Tudo bem, obrigado. Boa noite, né? Boa noite, ou tarde, ou dia. A hora que vocês estiverem aí. Você estava dizendo que trazer pessoa aqui de muito do garbo, né? Pelo jeito, hoje abriu uma exceção. Que isso, cara. Tá aqui. A gente gosta muito de... É engraçado, quanto mais eu conheço pessoas de assets, gestores e tudo mais... Eu acho que é muito legal o podcast aqui. Ele não é um podcast no nosso canal de trader. A gente tem um canal de trader, que é o SST, que é focado para trading, e tem o Wolfcast, e tem aqui esse nosso podcast, que é focado em empreendedorismo. Então aqui a gente foca muito em sucesso, em trilha, mas sempre a gente traz muita gente de mercado, Sim. Né? Porque a galera de mercado, que se destaca mesmo, tem uma história de sucesso para contar. Quando eu recebi a tua bio, assim, que eu fui estudar o Luiz Nunes, eu falei, rapaz, mas que coisa diferente, né? Você é de São Paulo. A verdade é a seguinte, eu cresci no interior de São Paulo, em Sorocaba, mas eu moro aqui desde 98, então eu sou mais ou menos daqui, né? Você tem que idade hoje? Eu tenho 41. 41, então a gente nasci é bem em 81. Perto. 81. Minha mãe é italiana, chegou no porto de Itajaí, lá em Itajaí, Santa Catarina, e meu avô começou trabalhando lá na fábrica Votorantim, estivador e tudo mais, enfim. Aí meu pai é gaúcho, e eu acabei nascendo lá em Itajaí. Então você nasceu em Itajaí? Eu nasci em Itajaí, mas eu fiquei lá só até os 3 anos, até 83, que teve uma enchente muito grande, e aí meus pais se mudaram pro interior de Sorocaba, que é Votorantim ali, né, que é onde meu avô tava morando, que é o italiano original. Então aí eu cresci dos 3 aos 18 anos, praticamente 17 anos em Sorocaba. Você lá em Sorocaba, quem nunca veio para o estado de São Paulo, Sorocaba é uma das cidades do interior mais perto de São Paulo, assim, a gente tem a gente tem as cidades importantes em volta, mas não é ABC, que faz parte da região metropolitana, é ali 50, 60, 70 quilômetros de distância, né? Tem Sorocaba, para o lado tem Itu, você tem um pouco mais para cá Campinas, tem um pouco mais para ali Jundiaí, você tem uma no interior de São Paulo ali, né? Um cinturão ali de cidades muito desenvolvidas, né? São Paulo, Sorocaba e Campinas fazem um triângulo equilátero de 100 quilômetros. De 100 quilômetros, né? Entre elas, né? Você, quando estava lá moleque, assim, você tinha alguma ideia do que você ia fazer da vida, ou você foi descobrindo, assim, foi por acaso? Cara, o Luiz moleque era engraçado. Eu estudei em escola estadual a vida toda, praticamente a vida toda, cheguei a fazer Senai e tudo mais. Eu sou de periferia de lá, né? Porque a gente veio depois da enchente ali, a gente veio numa situação ruim, bem ruim, assim. Então a gente morou na casa dos meus avós, inclusive, e tudo mais. E aí foi melhorando, né? Vai fazendo força aí, vai melhorando. E a minha história de como eu decidi estudar onde eu estudei e fazer o que eu fiz começa um pouquinho antes. Até os 14, 15 anos, eu era extremamente obeso. Extremamente. Eu tinha 1,69 m, 14 anos, 105 quilos. Caramba, cara. Eu era extremamente obeso. E chegou ali com 14, 15 anos, festinhas e tudo mais. Eu falei, cara, não dá mais. Acabou, não dá mais. E a gente tá falando de 95, 94 ali. Tinha internet, não tinha Google, não dava pra você how to lose weight, né? Então, fui numa banca de jornais,
e comprei 3 revistas. Emagreça, dieta, alimentação, coisa assim. Aí fiquei lendo ali, caramba, existe um negócio chamado carboidrato, caramba, existe um negócio chamado proteína. E fui digerindo aquilo ali. Depois de 3 semanas, eu cuspi uma dieta, dois cardápios. Falei, mãe, faz isso aqui pra mim, um dia esse. Eu vou comer só isso até o dia que eu bater 70 quilos, e aí eu emagreci 35 quilos em 6 meses. Isso aí foi uma vitória. Só na dieta. Só, exatamente isso aí. Sem exercício. Não, com exercício, né? Mas moleque, jogava bola na rua, corria, não sei o quê. Atividade moleque. Aí comecei a andar mais de bicicleta, comecei a andar mais a pé, mais. E aí, nesse período, eu já estava no colégio particular ali, que minha mãe foi trabalhar, eu consegui um pedaço de bolsa. E aí vem a história de falar, pô, o que eu vou fazer da vida, né? Eu sabia que eu não queria ter mais aquela vida. Acho que eu não tive um chamado, não. Pô, eu falei, cara, eu quero pagar os boletos com mais facilidade. Foi mais ou menos essa ideia. Eu quero sair daqui, dessa situação, né? Não do lugar. E aí eu fui na mesma banca de jornal e comprei 3 revistas lá. Carreiras. Banca de jornal mudou a vida do cara inteiro. Pequenas empresas, grandes negócios, exame, aquelas coisas assim. Não, vestibular. Carreiras. Não sei o que. Profissões. Exatamente isso aí. O que você vai fazer amanhã? Cara, eu descobri o tal do mercado financeiro ali. Pô, parece que isso aí o pessoal tem desafio, bacana, ganha bem, quando dá certo e tudo mais. E, pô, tem uma faculdade lá em São Paulo que eu nunca tinha ouvido falar, chamada Fundação Getúlio Vargas, que é, naquele tempo, né? A referência. Estamos falando de 98, né? Hoje em dia já tem já é mais diluído isso, mas naquele período era a bambambam, né? E aí cara, preciso fazer essa faculdade, porque assim, se eu sair daqui, eu não conheço ninguém, não tenho network, não tenho nada, preciso ir pra melhor faculdade, preciso arrumar um emprego depois. Estudei pra caramba, tudo mais, tá, estudei sozinho, estudei sem ser sozinho, e, pô, acabei passando. E eu passei entre um dos primeiros ali, e consegui bolsa. Conseguiu bolsa. É uma bolsa, mas assim, a GV tem... O fato de eu ter passado muito bem, eu acho que facilita o processo, mas a GV é muito orgulhosa de nunca ter acontecido um caso de um aluno que passou no vestibular e não estudou por falta de dinheiro. Isso nunca aconteceu. Então tem um fundo que você... aqui esse fundo paga a sua faculdade, até te dá um dinheirinho para você comprar o livro, e depois de 2 anos de formado você repaga isso aí. Então eu consegui isso aí, não é um dado. É como se fosse um FIES mais próprio da GV. FIES FGV, exatamente isso. Aí eu fiz isso aí, e pô, daí, até fazer já em outros podcasts, tem assim, histórias as mais incríveis, né? Porque você vim de Sorocaba pra cá, sem nada, né? Eu não sabia o que era, assim, e tinha um negócio muito engraçado, muito peculiar. Assim, um amigo meu falou, pô, vamos comigo na Blockbuster? Né? Hoje em dia a pessoa já não sabe mais o que é Blockbuster porque já fechou faz um tempo. Mas Blockbuster nada mais é que uma locadora de fita, né? Desse DVD, coisa assim. E eu não sabia o que era Blockbuster, eu não sabia se era uma festa, uma igreja, não sabia o que era. Aí você fala, que roupa que vai, não sei o que. Então assim, esse choque cultural, ele é maior quando você não tem internet. Você não olha no Instagram e vê, as pessoas vão em tal lugar, mesmo que eu não tenha ido nunca. Exatamente, eu sei que existe. Naquele tempo você não sabia que existia. E aí uma das histórias mais legais a gente eu vim morar aqui, né, em São Paulo, depois passei. Eu dava aula de matemática no cursinho que eu tinha feito, né, que o cursinho é ASE. Eu trabalhava lá já desde o primeiro semestre na mesa de operações do Banco Citibank e eu treinava jiu-jitsu. Fazia tudo isso aí. Já no primeiro semestre? Primeiro semestre, né? Consegui fazer conciliar isso aí. Você começou a trabalhar já com mercado no primeiro semestre. Mas aí entra assim, né? Acho que assim, uma das maiores mentiras do self-made man é dizer que é self-made man, né? Não existe, né? Você vai tendo tanto ajuda no meio do caminho, todo mundo vai tendo, né? Acho que a história que ilustra isso aí bastante é se você tiver com o seu carro na rua e ele quebrar e você começar a chorar ali no volante, você vai ficar chorando ali pra sempre. Agora, se você sair dele e começar a empurrar sozinho, tenho 100% de certeza que alguém vai te ajudar a empurrar. Então, assim, se você vai tentando melhorar a sua vida, vai tentando fazer as coisas, as pessoas te ajudam. Você faz o seu que o universo faz do universo. Você tem que fazer aquele pedaço que ninguém pode fazer pra você, o seu pedaço. Então, e aí eu tive uma sorte bem grande que eu fui... No começo da GV ali, teve um processo seletivo para Investment Banking. Hoje em dia você põe no Google Investment Banking e acabou. Naquele tempo você não sabe o que é Investment Banking, você tem vergonha de perguntar pro seu amigo, você... Pô, não sei. Aí fala, quero trabalhar com investimento.
banco, deve ser isso, cara. Acho que é isso. Fui lá, fiz o processo de investment banking, acaba que acho que é o conjunto todo ali de fusões, aquisições, emissão de dívidas, né, tudo mais. E eu acabei não passando no processo, que meu inglês era... Se eu disser que meu inglês era ruim, eu tô sendo benevolente. Assim, meu inglês era horroroso nessa época. Isso já foi no primeiro semestre? Final do primeiro, mas primeiro semestre ainda. Mas final do primeiro semestre, ainda em 99. E aí, um dia me chamaram lá no banco. Eu tinha feito uma infinidade de entrevistas. Cara, tem uma vaga aqui pra tesouraria. Você tem interesse? Aí eu lembro de ter perguntado pro meu pai. Caramba, aí sim, hein? Tá vendo? Isso aqui é a diferença do nosso podcast aqui, cara. Beleza. E se tivesse, teria vindo antes. E aí, e aí a gente... Pô, tem uma vaga no tesouraria. Eu lembro de ter perguntado pro meu pai. Meu pai é corretor de imóveis, né? Então não sabe muito o mercado. Puta, tesouraria, contas a pagar, contas a receber, não deve ser... Cara, mas é o que tem, vai lá. Não sei. Acabou que era a mesa de operações, né? No fim das contas, que é uma que, assim, foi o embrião do que eu tô hoje, então teve um pouco de sorte ali também. Pouco não, né? Bastante sorte aí. E agarrei essa oportunidade fazendo, depois acabei fazer intercâmbio para aprender a falar o maldito do inglês naquela época lá. Você travou a universidade, trancou? Tranquei depois, eu tranquei no 6º semestre, né? Completei 3 anos, tranquei. Aí fui pra Austrália, aí trabalhei lá de lavar prato, trabalhei, uma experiência legal, eu passei quase um mês numa fazenda, trabalhando de boia fria, né, acordava às 4 da manhã, coletava lá as cacas, tudo. Tomate, pimentão, aí teve um dia que foi engraçado, a gente tava todo mundo lá, todos os homens desce aqui, aí o cara falou, você sobe, você fica. Comecei a ver que tava ficando os caras muito grandes, né, os grandes estavam ficando, os magrinhos estavam subindo. E aí eu acabei ficando. E aí no dia seguinte a gente descobriu que era Watermelon Day, né? Era pra colher melancia. Então por isso ficaram os caras maiores. Então foi um dia complicadíssimo. Pesado. Foi um dia de crossfit real, crossfit raiz ali. Enfim, então aí eu fui morar na Austrália pra aprender o tal do inglês. Você saiu do Citibank? Foi o Citi o primeiro lugar que você foi? Sim. Aí Mas eu fiquei no Citi 1 ano, depois trabalhei em outros lugares, e aí eu fui depois disso aí. Fui depois de juntar uma grana. Eu fui ali no terceiro. No Citibank eu trabalhei o primeiro ano da faculdade. Você curtiu o trabalho no Citi? Muito. Foi muito legal ali. Era o que você queria? Você falou, pô, isso aqui, cara. Era o que eu queria sem saber, né? Se me perguntasse o que você quer fazer, eu ia dizer provavelmente alguma coisa errada. Mas aí depois eu descobri que o tal da mesa de operações ali, que era o que eu achava legal mesmo. Você ficou quanto tempo na Austrália? Fiquei quase um ano. 2 semestres. Aí voltou pra terminar a GV. Voltei pra terminar. E aliás, no comentário, tá? Eu já falei isso pro João 1580 vezes, pra todo mundo, Zé Rodella, que fica hoje falando FGV, e eu sempre falei GV, porque em São Paulo, quem é daqui fala GV. Sempre falou. Mas o povo novo fala FGV, não. GV. É isso aí. É isso aí. GV. Ó, eu tô falando com um formando. O Garoto dá uma complexada nos assuntos, cara. Meu, você não é de São Paulo, cara. Você não sabe o que tá falando. É GV. Aqui fala GV. Pronto, só isso que eu queria comentar. Tá comentado, graças. Então, uma coisa que é engraçada, né? Por exemplo, existe a Brigadeiro Luiz Antônio e a Brigadeiro Faria Lima. Só que se eu falar eu tô na Brigadeiro Luiz Antônio. Exato. Ou eu tô na Faria Lima. Ou na Brigadeiro. Exatamente. É isso. Entendeu? Mas é coisa de quem é de São Paulo. Você é do interior? Eu sou de São Bernardo, cara. O cara é de Sorocaba. Você tá falando que eu sou do interior? Não, mas ele veio em 99, 98. Cara. Isso é verdade. Então, você ainda tava no saco do seu pai. Você voltou e destravou a matrícula e foi acabar. Fui terminar, e aí comecei a trabalhar, comecei a procurar emprego ali, e aí eu fui trabalhar no Family Office do Sr. José Safra, na JSI, Joseph Safra Investment. O Joseph é o irmão, não é? O Joseph é o cara. Safra. É o cara. Que tem um irmão também. Que é o senhor Edmundo, né? O seu Edmund. Que é o do... É o do outro banco do lado ali. Não, na verdade é o seguinte. São 3 irmãos, né? Um que morava lá fora, que acabou falecendo, né? Aquela história do pegou fogo e tudo mais. E aí os 2 irmãos eram donos do Banco Safra. Aí eu não tenho a menor ideia do que aconteceu ali na família, mas o seu José Safra montou o J Safra do lado. Que é com quem você trabalhou? Trabalhei com o seu José Safra, que era dono do Banco Safra, que montou também o Banco J Safra. Ele acabou comprando a outra parte do irmão dele, né? No Banco Safra. E o Banco J Safra acho que nem existe mais, não sei. Acho que foi um projeto. Essa história eu não tive muito acesso. Mas eu trabalhava no Family Office deles, que é mais relevante.
E trabalhei ali quase 3 anos. O family office deles é a grana deles. Dele na física. Na física, né? Na física. Eu falava com ele todos os dias, diariamente, assim. E qual que era o tamanho da estrutura do family office para gerir o É patrimônio grande. dele? É grande? É bem grande. É bem grande. Que loucura, né, cara? Você tem uma galera para cuidar da tua grana, mano. A gente executava muita coisa, né? Assim, o direcionamento macro vinha da cabeça dele, obviamente, né? E pô, eu era bem jovem, eu tinha 22 anos quando eu comecei, saí dali com 25. Você deve ter aprendido absurdos ali, então. Horror, né? Aprendi bastante da hard way, mas aprendi bastante, assim, era bem... Lá, sabe essas histórias que falam de mercado financeiro raiz, aquelas broncas inacreditáveis, o teu chefe jogando um negócio em você, ali acontecia bastante isso aí, e hoje em dia, que é engraçado, a gente tem um grupo de WhatsApp, hoje em dia que a gente é tudo super amigo, assim, os chefes e tudo mais, e assim, a gente é super grato, assim, né, então a eles, porque o meu chefe direto, obviamente, não era o seu José, o chefe do meu chefe era o seu José Safra. E naquele momento ali foi um aprendizado. E o que era legal, né? O Mais Júnior ia buscar a comida lá embaixo, isso fazia tudo. Mas a gente tinha, assim, você era incluído Você fazia parte do todo. Você fazia parte, exatamente, essa é a melhor descrição. Ao contrário de hoje, que o Júnior é deixado de lado porque ele, sei lá, não é legal. Aquilo lá, você ia lá, o cara por exemplo, se o meu chefe lá me sacaneava, mas ele me defendia do cara da outra mesa, né? Pô, o cara é o meu soldado, né? Então, assim, tinha uma coletividade ali bem legal. O pessoal, no fim das contas, não tinha nenhuma maldade, né? Era só o jeito de treinar. Igual se você entrar numa academia de luta e falar, pô, você precisa parar de bater. Caramba, mas a gente tá aqui pra se bater mesmo. Então, assim, acho que foi uma... É parte da cultura do negócio ali. E sempre teve bastante respeito, mas sempre foi bastante duro, assim. Então, eu acho que foi talvez uma das minhas principais escolas ali. Você ficou numa área lá no Family Office de qual lado de... Eu tive muita sorte e muito azar. Eu comecei direto na mesa de operações, fui direto no trading. Eu nunca trabalhei em back-office. E isso é legal ali na hora que você trabalha no back-office, é dureza, né? Mas é o lugar que você mais aprende, né? Então, eu acabei que às vezes tinha um cara da minha idade que tinha trabalhado, eu estava na mesa há 2 anos, o cara estava na mesa há 1 ano, mais 1 ano de back-office, ele sabia coisas que eu não sabia. Eu entrei na parte de dívida externa, então era os bonds, os Brady Bonds, o C-Bond, o Brasil 40, os venezuelanos, enfim... Essa parte que era muito grande lá no Family Office. Então participava ali títulos de dívida mundiais ele tinha. Aquele acho que assim, não só ele, assim, era uma classe de ativo muito, muito importante aquele tempo. Hoje em dia perdeu um pouco de importância essa classe de ativos, mas eu comecei trabalhando nessa mesa. Depois eu passei para a mesa a gente chamava de mesa de G7, que basicamente era a mesa de Emerging Markets. Depois a mesa de G7, né, dos países desenvolvidos. E aí, Treasury e tudo mais, do Japão. E aí, depois, por fim, eu fui para a mesa que era a mesa principal de lá, que era a mesa de juros e dólar, né? E real. Fiquei lá também 1 ano. E aí, eu saí de lá em 2006 para 2007. Então, você já se formou ainda lá dentro? Não, eu entrei lá um dia depois da formatura. Então, eu entrei lá já Por 3 anos. Fiquei 3 anos lá. E aí, eu saí de lá e fui para a RB Capital. Do Marcelo Barbará. Marcelo Barbará e do Cláudio Garcia de Souza. O Marcelo Barbará foi um dos sócios grandes aí, famosos do Banco Garantia, e o Luiz Cláudio Garcia de Souza do Pactual. Então, o Luiz Cláudio já era da Rio Bravo, aí eu fui trabalhar na Rio Bravo por 2 meses para ir com o time, né? Eu era muito jovem, né? Eu gosto de falar que eu sou founding team member, né? Eu sou membro do time que fundou, mas eu não era sócio, né? Eu era muito jovem ali, então eu participei da montagem da RB Capital por um bom tempo, que hoje em dia é uma empresa super relevante aí no mercado. Eu fiquei lá mais 3 anos, trabalhava na parte ligada a mercado, operava juros, operava inflação, operava boi pra caramba, assim. Então a gente tinha uma operação de boi lá, a gente operava pra caramba. Fiquei lá mais uns 3 anos também, passei por 2008, eu tava lá, todo aquele caos, tava na mesa de operações, e dali eu fui morar em Barcelona. Eu tirei 6 meses pra falar o que eu quero fazer da vida. Sabático. O nome, acho que esse é o nome mais Fala acertado. assim, tô saco cheio, vou passar um tempo fora igual.
Exatamente. Dá uma refletida. Exatamente. E aí eu fiquei 6 meses lá. Como eu disse, minha mãe é italiana, então eu tenho passaporte. Eu posso ir para não fazer nada, né? Não preciso ter o visto estudante, né? Então aluguei apartamento, lá, fiquei lá 6 meses. Quando eu voltei, o pessoal que eu conheci no mercado estava montando a Claritas Wealth Management, Claritas Gestão de Patrimônio. E eu fui trabalhar lá, né? De novo, mais uma vez, founding team member, né? Ali eu acabei virando sócio da Claritas Wealth Management, não da Claritas Total. E fiquei lá por uns 3 anos também, 3, 4 Que anos. área você estava lá? Quem você cuidava? Tem uma área de gestão de patrimônio, tinha o pessoal que atendia os clientes, tinha o pessoal que fazia a gestão. Eu era responsável pela gestão do patrimônio dos clientes, então fazia alocação, desde botar em fund of funds, até fazer o trading ali mesmo de ações, enfim, de juros. E aí entra um pedaço importante. Um dos fundos que a gente alocava era o fundo do pessoal da Nest, que o gestor do fundo da Nest é o Francisco, que atualmente é o meu sócio na Forbes. Então, assim, a gente começa a nascer a Forbes nesse momento. A gente está em 2010. Daí fiquei lá até 2000, perto de 13, mais ou menos, quando a Claritas foi vendida. Aí eu saí na venda. Aí fiquei um pouquinho ali no Modal, uns meses, que é onde eu conheci o Puga, que nos apresentou, né? E... Você ficou no Modal Banco. Banco Modal, exatamente. Não existia Não existia Modal mais. Mesmo. O Puga tava ali com aquela esperando ideia, o Banco Central ali. Eles ficou um tempão ali. com aquela ideia, e naquele momento não parecia das melhores ideias, não. Não, tá? né? Não parecia das melhores ideias. E acabou dando assim, super certo. O Puga, todo mundo que achava que não era a melhor ideia ali, ele provou que estava errado. É ter fome também, né? É ter fome e ter convicção. Você tem que estar convicto do que você pensa de ideia, né? Sem dúvida. E aí entra um capítulo engraçado da minha vida. Eu fiquei lá, a gente fazia gestão de patrimônio, tinha um grande cliente, esse cliente saiu. E aí eu acabei saindo junto com ele. E falei, pô, agora eu preciso ver o que eu vou fazer da vida. E fiquei um tempinho fora do mercado. Era começo de 1 a 2 ali, era um momento bem difícil de mercado. E aí eu falei, pô, vou fazer um negócio diferente. Aproveitar que tá difícil, vou conhecer eu queria trabalhar pelo Minha Real, ver como é que funcionava. E aí fui falando com amigos e tudo mais, tava em casa. E eu virei CFO daquele festival Tomorrowland. Eu vi no seu perfil, eu queria... Vamos lá. Deixa eu só dar uma pausa. Que ano é O garoto isso? se emocionou agora, hein? Não, que ano é isso? Isso é 2014 para 15. 14 pra Setembro 15. de 14, outubro de 14. Vamos só dar uma paralelizada agora em uma parte da sua jornada, que também é o esporte. Desde quando você luta, que você faz artes marciais? Que você Eu pratica? comecei a fazer jiu-jitsu em 99 para 2000. Então, ao longo da jornada inteira de faculdade, tudo isso você foi também fazendo, treinando. Eu nunca parei de treinar jiu-jitsu, em nenhum momento. Nem em Barcelona. Até em Nem em Barcelona. Eu sempre morei perto da academia, por exemplo, agora eu passei quase um mês nos Estados Unidos, a gente foi trabalhar, fazer captação. Foi catar alguma academia para treinar. Todos os lugares eu tentei dar uma treinada, treinei ali nesse 30 dias lá, pelo menos treinei pelo menos uns 10, assim, então procurei tá por perto. Eu falo que jiu-jitsu é a moldura da minha vida, ele tá sempre ali, sabe, sempre ali em volta. E eu sempre dou um jeito de treinar. O jiu-jitsu para você, ele te... Você começou então na época da faculdade. Eu comecei quando eu vim para São Paulo, né, que eu tava falando que eu vim para São Paulo em 98 para 99, comecei no final de 99, coincidentemente junto com a faculdade também, eu tinha 18 anos. Então aí eu tenho 23 anos de E como que surgiu o interesse, assim, de, pô, vou ver como que é isso aí? Ou foi algum amigo seu que fazia e te chamou? Não, Você já gostava de assistir, sei lá? Eu era um moleque briguento também. Fase Gracie? Você foi mordido pela fase... Não, eu era um moleque muito briguento na rua, né? Acho que, pô, moleque de periferia tem que ser... Naquele tempo tinha que ser briguento pra você sobreviver. Escola estadual, tudo mais. E fiz judô um pouquinho, aí fazia futebol. Futebol, assim, você briga mais no futebol do que na arte marcial, né? Com certeza. Aí eu vim pra São Paulo e comecei a ver, pô, isso aí tá pegando, tá acontecendo, né? E aí eu assistia muito do UFC,
tudo mais. Naquele tempo, como você pontuou, né, que a FGV se chamava GV, né, o UFC se chamava Ultimate. Ultimate. Né? Ultimate. Vocês assistiram o Ultimate? Assim, quem assistia chamava de Ultimate. E era Vale Tudo. E o esporte chamava Vale Tudo, o esporte não é Vale MMA, Tudo, né? E o evento é Ultimate. Era exatamente isso, né? MMA, né? Mixed Martial Arts. Né? Mas, enfim, o MMA veio depois, né? Era bare knuckles, né? Era mão sem luva. E aí eu comecei a treinar jiu-jitsu e aí tem algumas coisas que são importantes. Eu tenho alguns títulos no jiu-jitsu, bastante título até, mas é bem importante, assim, era outra fase, era outro jiu-jitsu. Então, por exemplo, existiam campeões mundiais faixa roxa, faixa marrom, e o cara estudava e trabalhava. Hoje em dia você não consegue ser campeão de nada se você não dedicar 100%. Se você for faixa azul e você estudar, trabalhar, a chance de você ganhar um campeonato paulista, né? É baixíssima. Obviamente sempre tem uma exceção aqui e ali, mas é muito baixo. Então... Você disputa ainda circuito paulista, alguma coisa assim? Não, meu último campeonato foi o Sul-Americano de 2016, de preta, que eu fiquei em 3º lugar. Eu sou 13 vezes campeão paulista, sou 2 vezes campeão sul-americano, sou 4 vezes campeão brasileiro, uma dessas vezes pela Federação Brasileira de Jiu-Jitsu, foi de marrom. Então ele não é campeão na sorte, deu pra entender que não foi assim, o cara tava com diarreia e ele ganhou. Que no jiu-jitsu, quando você começa a competir, vira um vício, sorte, né? Você começa a ir em todos os circuitos, você começa a querer ir em todos os campeonatos brasileiros. E assim, exatamente. E aí hoje em dia você tá ficando mais velho, você vê assim, uma molecada de 18 anos. Cara, aquele moleque, qual que é o maior problema? É aquele moleque faixa marrom, de 21 anos, 90 quilos, pô, ali é o grande problema, né? Você vai ter uma sede infinita. 90 quilos, 1,90 m, a perna do cara parece parece nossa senhora. É outra raça, assim, forte demais. É de condicionamento também. Tem um pouco de tudo, né, obviamente. Hoje em dia, assim, eu acho que eu tenho mais calma do que eu tinha antigamente, mas eu canso antes, eu tenho uma série de dores, o ombro não levanta direito, o joelho é difícil, enfim, vai machucando. Você ficou com a orelha de couve-flor, não? Eu tenho uma orelha bem de couve-flor. Tem? Deixa eu ver. É mesmo, ó, jiu-jiteiro mesmo, olha lá. Caramba, ó, ele tem mesmo. Você não ficou, você é muito Não, eu era pequeno ainda, né? É mais difícil tem uma teoria que é verdadeira, que só fica com a orelha de couve-flor quem apanha, né? Se ninguém te bater, você fica com a orelha boa. Essa pode ser uma boa desculpa. É verdade, vou começar a usar essa aí. E você... Peraí, uma polêmica do jiu-jitsu aqui, que começaram a problematizar isso ultimamente. Troca de faixa leva fachada ou não? Então, aí a gente vai... Eu não entendi a pergunta, mas depois... Assim, quando você vai trocar de faixa, tem um ritual, fazia um corredor, como se fosse um corredor polonês, e a pessoa passava no meio tomando fachada. Era um ritual... eu sou favorável a esse ritual, tá? A minha academia aboliu isso aí. Mas era fachada, era no ódio, o cara dava fachada pra doer mesmo. Às vezes saía sangue. Tá brincando, mano? Tinha gente que molhava a faixa, enfim. E aí E depois você tomava queda de todo mundo da academia também. No meu tempo era só no que eu vi era fachada de todo mundo e queda só do professor. Queda de todo mundo. Você vai Pô, cara, queda de todo mundo já tomei. Mas assim, eu já machuquei meu ombro dando fachada. Entendi. Dando fachada. Chegar sábado de manhã, nem era com força, nem era com força, né? Mas enfim, eu acho o seguinte, o que aconteceu, né? O jiu-jitsu, como é que funcionava falando um pouquinho do business jiu-jitsu, como é que funcionava? A gente entrava no jiu-jitsu, o professor ficava tentando te expulsar por 10 a 12 anos, se ele não conseguisse te expulsar, você ganhava faixa preta e você virou... Mas basicamente era isso, né? O sistema ficava expelindo quem não conseguia. E aí muita gente que poderia aproveitar da benesse do jiu-jitsu não conseguia, porque era duro demais, era um ambiente muito, muito, muito hostil. Assim como era o mercado financeiro lá que eu descrevi. Muito hostil. Exatamente. E assim como aconteceu no mercado financeiro, que deu uma humanizada, acho que essa é a palavra correta, o jiu-jitsu também deu uma humanizada. Assim, o que não quer dizer, por exemplo, minha academia é 13 vezes campeão mundial. Acho que talvez a academia de mais sucesso da história. Tem um treino das 10 da manhã, né, das 10 ao meio-dia, que é o treino de competição. Não dá pra eu treinar nesse treino. Assim, eu sendo faixa preta, não dá. As academias começaram a fazer isso. O treino de antigamente, hoje é o treino de competidor. E aí você tem 2 treinos, o treino normal e o treino pra competição. Eu sei que eu sou leigo, não faço arte marcial, mas levantador de copo só.
Quero começar boxe. Alterocopismo. Alterocopismo. Eu sei que o judô, por exemplo, assim como o karatê e tudo mais, tem muito de filosofia, de vida, um monte de coisa que é aplicado junto da arte marcial. O jiu-jitsu também. Eu acho, aí a gente vai entrar numa... A resposta ia ser mais ou menos, mas eu não vejo que o judô, por exemplo, ele tem uma filosofia de vida pelo judô. O judô tem uma filosofia de vida porque ele é muito forte no Japão. Então, o Japão tem a filosofia de vida. Que é a filosofia do Japão aplicada na arte marcial. Que nem as artes marciais. O jiu-jitsu brasileiro, né? Chama Brazilian Jiu-Jitsu, né? Então, assim, tem uma filosofia? Claro que tem um respeito, tem tudo. Mas, assim... Filosofia da feijoada, do futebol. Com aquela pitada do brasileirismo, né? Na história, né? Então, assim, acho que é bem mais tranquilo nessa Então parte. você não vai em treino de competição, nem você faixa preta, então aguenta o treino. Por condicionamento. Eu não vou. Não só condicionamento, pelo combo ali. Assim, é um treino super hard, né? Aí tem o treino, eu faço o treino avançado, né? Então, assim, o que existe? Iniciante, intermediário, avançado, competição. Eu faço treino avançado, que é um treino super duro também, mas pensa o seguinte, que nesse treino tem campeões mundiais. Então, imagina que todo mundo que joga bola, a gente treina no Barcelona, não no treino do Messi, mas no segundo melhor. Porque o cara... Treinos reserva, que você for treinar... o treino, porque assim, como que você vê o cara todo dia, você acaba menosprezando. Assim, pô, tem um cara lá 8 vezes campeão mundial, o cara é o Messi, o cara é o Cristiano Ronaldo. Então, assim, não tem como você competir com ele mesmo, né? Não dá. E isso fez... Como o jiu-jitsu afetou a tua vida profissional? Porra, de todas as maneiras possíveis e imagináveis, né? Existe uma frase que eu descobri essa semana de onde ela veio, porque eu sempre falei, aí eu vi que fulano falava, e assim, eu não acho que eu inventei a frase, mas que é você ficar confortável no desconforto. Essa frase aí é um dos lemas do Navy SEALs, né? The only easy day was yesterday. E aí cara, isso aí mudou muito minha vida, assim, acho que, por exemplo, você tá numa posição lá, ou o cara vai te estrangular, ou o cara vai te pegar numa chave de articulação. Se não tiver isso, o resto não... ele tá com o joelho em cima do meu nariz e com a mão, na boca do meu estômago. Cara, é ruim, óbvio que é ruim. Mas não tem estrangulamento, não vai machucar. É frescura. Não vai acabar a luta ali. No limite é frescura. Então, muitas vezes você tá no trabalho lá e tem que fazer um negócio que você não quer, tem que... Assim, acho que quando você tá num processo grande, né? Eu quero chegar num lugar. Então faz sentido você fazer coisas que você não quer no meio do caminho para você ter o kit como todo, mas aquele pedacinho você não quer fazer. Então, assim, você tá no jiu-jitsu, tá todo ferrado lá, tá? Você para e pensa, isso aqui tá me matando, isso aqui vai machucar, Não, cara, só tá chato. E aí você pensa isso no trabalho também, fica calmo, faz esse pedacinho, vai. Então, eu acho que esse pedaço que é um negócio que hoje em dia me incomoda muito, tá? Um pedaço da geração mais nova, né? Acho que tem muita gente de geração mais nova muito boa, mas tem um pedaço que é meio preguiçoso, meio não quer nada com nada. Então, eu lembro de ter um estagiário que foi embora porque, a gente tinha que fazer valuation, e um pedaço do valuation você pegar às vezes vem no PDF, às vezes vem no jornal, às vezes foda-se de onde veio. Pega essa porra e põe na planilha. E aí ele falou, realmente pra mim não funciona essa vaga, porque eu quero trabalhar em algo mais de decisão, mais de estratégia. E não Zé, você tem que comer capim primeiro, vá se lascar. Ô, meu filho. Então, e aí, por exemplo, quando a gente começou a trabalhar, né, eu tenho 40 anos, quando eu entrei lá no primeiro trabalho, era assim, eu sou estagiário, daqui a pouco eu vou ser trainee, daqui a pouco eu vou ser analista 1, 2, blá, blá, já tinha um caminho ali, e você sabia assim, e a pirâmide, é uma pirâmide, né, que você vai subindo na ladeira corporativa. Cara, vocês têm que ir indo bem, porque tem cada vez menos vagas e vocês precisam subir. Então, eu tinha certeza que eu ia sentar na cadeira do meu chefe lá naquele momento e ele sabia que... Hoje em dia, não é que a gente tem medo do estagiário pegar nosso trabalho. Hoje em dia, a gente tem um desespero que você não consegue contratar um estagiário mais ou menos. Então, mudou muito, assim. Eu acho que isso aí faz muito louco isso que você está falando, porque aqui mesmo na empresa, um dos nossos desafios é recrutamento. No mundo todo. E, cara, mesmo que você tenha o financeiro para dar para o cara uma compensação de mercado, realmente, hoje em dia a geração mais nova tem uma parte. Eu não quero ser injusto, porque tem gente que é muito. Que tem sangue, que tem fome. Mas falta um pouco de fome.
Hoje em dia é difícil ter, sabe? São as aberrações do juro zero, né? Pois é. E a gente agora vai. A gente vai achando, a gente vai tentando travar a galera do jeito que pode, porque realmente, aquele ódio que você tinha, mano, não Tem coisa nessa vida que só faz na força do ódio, cara. Não tem jeito. é na força do ódio. Mas cada vez que você vai fazendo essas coisas na força do ódio, vai ficando mais fácil você fazer as próximas, né? Porque você vai ficando confortável no desconforto. Exato. Exato. Eu tenho bastante conforto nisso e é muito louco que eu vejo certas coisas. Eu tenho aqui um time de uma galera que tá com a gente, que, porra, é muito junto, assim, faz o que tiver que ser feito. Mas esse negócio de fazer o que tiver que ser feito é hoje muito raro. É muito mais raro. Realmente a molecada, pô, eu sou da GV, eu quero ter um cargo X. Mas tomar no teu rabo, maluco. Você vai ter que começar do mesmo lugar. Faculdade só te deu base teórica. O banco mais famoso, mais importante, talvez, da história do Brasil, que é o Banco Garantia, todo mundo começava lá, operador de telex, né? Todo mundo. O Chico, que é meu sócio, né? Ele tem 51 anos. Ele foi trader de Garantia. Ele começou como operador de telex, da GV. Então, assim, era isso. Você precisa provar que você quer estar ali, né? Então, Isso forma caráter, né? Também, né? então, assim, forma. Mas a minha pergunta é, que assim, começou a dar errado agora, né? A gente tá vendo que tá dando errado. O que vai fazer parar de dar errado? Tipo, como é que, assim, não dá pra gente, se a gente continuar nesse caminho, daqui a pouco ninguém mais do mundo trabalha, né? Daqui 10 anos, mais ninguém trabalha. Daqui a pouco a gente vai começar as partes mais polêmicas, porque eu sei que você é um cara que gosta de conversar, a gente vai falar de várias coisas absurdas aqui. Só deixa eu completar a sua história. Modal 2015. 2014. E aí? 14. Né? Você ficou o quê? Um ano? Quase uns 8, 9 meses. Aí a gente tava numa área de gestão de patrimônio, que era basicamente um family office. E aí o cliente, o dono do dinheiro, acabou saindo. E a área acabou se desfazendo. Enquanto o Nunes come o queijinho, eu vou pedir para você que tá aí, câmera 32, deixa o like. Você que é da Cativa, já deixa o like, tá bom? Pra depois você vai colocar um comentário o que você achou. Ainda tem muito mais papo aí, porque a gente tem muitas coisas sobre a vida, o universo, as coisas, o mundo, o mercado, a política, que a gente pode falar aqui. Tá? Dentro, obviamente, dos limites que ele quiser falar. O que você quiser falar, você pode falar, tá tranquilo. Senta fumaça. Senta porra, a gente não tá nem aí. Inclusive, depois a gente vai dar pra vocês a dica do hard dislike, caso você não goste, pra você ver o canal derretendo, tá bom? Mas você fica tranquilo aí, que a gente ainda tem papo. Sai do modal, e aí? E aí a gente foi fazer esse Tomorrowland, né? Tomorrowland. E aí, como foi? Não, mas eu acho muito louco. CFO do Tomorrowland. Tomorrowland é uma É um festival gigante. Um festival gigante. E aí, como? Então, foi o seguinte. Saí do modal. Eu falei, pô, vou ver o que eu vou fazer. Aí, basicamente, liguei para um amigo. Falei, pô, você tem um escritório. Imagina aqui, liguei para você. Você tem um escritório, cara, tem um espacinho, tem uma cadeira, não tem? Deixa eu sentar lá. Pô, ficar em casa aqui é chato. Você falou, você me dá o Wi-Fi e o café e a gente bate um papo. E foi assim. Aí esse pessoal era uma boutique de M&A ali, né? Boutique de M&A é basicamente um escritório que faz um pouco de tudo ali, né? E uma amigona minha, que ela é portuguesa, inclusive um beijo pra Joana. Ela era agente de DJ, assim, manager, alguma coisa assim. Cara, um dia ela me ligou e falou, pô, você trabalha com finanças, né? E, pô, você tá com tempo? Pô, se tem uma coisa que eu tô com tempo. Cara, vamos tomar um café, cara? Falei, pô, tem uma empresa gringa que tá querendo comprar nossa agência de DJs. Você não dá uma olhadinha ali, já que você não tá fazendo nada? Não, olha. Tipo, fazer um valuation da agência. Dá uma olhadinha. Dá uma olhadinha é muito bom. Dá uma olhadinha. Fui lá, pô, a gente tá falando com aquele advogado, a gente pensou nesse valor, a gente pensou em 3 bilhões, eles pensaram em R$1, a gente tá chegando no meio aqui, e assim vai. Pô, eu fui olhando ali, fui falando com eles, e acabou, long story short, que a empresa era o Tomorrowland comprando, eu fiquei próximo deles, e aí fui ajudando a fazer. Eu não fazia nada. Essa é a verdade, né? Aí eu fui ajudando e tudo mais, fui ficando. E precisou. Começaram a contratar, e precisou de um CFO ali, eu fui indo. E aí eu fiquei ali. Por quanto tempo? Eu fiquei uns 11 meses, mais ou menos. Foi o seguinte. Eles tiveram um festival, foi um festival. 2, mas eu participei de um.
Então Tá. foi assim, eu entrei em setembro de mais ou menos de 14, já fui para os Estados Unidos, no festival lá, acompanhei o festival foi assim, 3 meses antes eu tinha ido no festival na Bélgica como Pessoa comum ali, pessoa cliente. comum. Cliente, exatamente. Como general attendance, como eles dizem. E aí, ela sabia disso, sabia que eu gostava, tava precisando disso aí. Enfim. Aí fui para os Estados Unidos, a gente trabalhou lá, que lá chama Tomorrow World, não chama Tomorrowland, porque a marca Tomorrowland é da Disney. Ah, é verdade. É verdade. E aí, e aí a gente fez o nosso em abril, 28 de abril, inclusive, que é meu aniversário, foi o dia do início, 28 de abril de 2015. Aí eu fiquei até setembro, né, que tem o fechamento de conta e tudo mais, aí eu saí e eles fizeram mais um. E, cara, uma experiência é muito louca, assim. Quando você tava ali como CFO, você ia no festival também ou ficava Eu mais por- nunca passei perto de trabalhar tanto quanto eu trabalhei nesse festival. Porque você também ia, né? Não, até ia, mas assim... Mas é um saco ser como organizador. Não, você não vai pra curtir, por exemplo. Dá pra resolver pica. Exatamente. Vou te dar O um... fornecedor lá não recebeu. Cadê o cara da tesouraria? Puta, mano. Te dar um Vai exemplo. tocar o Tiesto ali, deixa eu ouvir o cara ali. Vai se lascar. Não tinha, não né? tinha. Esquece. Cara, assim, É parte ruim de organizar. 4 horas da manhã, tinha um patrocinador, que era um cartão de crédito, uma marca de cartão de crédito. Fui lá ver. Essa aqui é uma pista, vai ser uma pista pequenininha, que tem uma piscina, blá, blá. E é do patrocinador, vai ter o nome do patrocinador. Fulana, você que fez o caixa. Bonito o caixa. Cadê o cabo da maquininha? Não, então, deixa eu te falar. Vai ter pouca gente aqui, então esse aqui a gente vai fazer cash only, tudo mais. Aí eu falei, Pera, mas é patrocinado pelo cartão. Se souber aceitar dinheiro? Foi essa a sua pergunta? essa é a minha pergunta, às 4 da manhã, e o festival abria às 8. Entendi. Aí a gente tem que passar o cabo, tem que ir para Itu, comprar cabo, tudo mais, enfim. Viu? Não é só os nossos eventos tem coisa de última hora. O Tomorrowland também tem. Qualquer evento tem. Pica organizar A gente evento. aconteceu, tipo, a gente tava passando a maquininha, e aí, dava dificuldade com a rede, aí você tem que tentar arrumar, enfim. E assim, eu não tinha experiência, né? Então eu era o. Você não era um cara de evento, você era um cara de finanças. Então, e o meu único evento que eu tinha feito era, sei lá, um esquenta na minha casa. E foi E um 3 pessoas. esquenta pro Tomorrowland. Foi 3 Puta pessoas. salto, né? Quântico. E o pessoal do Tomorrowland, o pessoal de produção mesmo, É cara, me ajudavam demais, cara, assim, que pessoa, eu fiz grandes amigos lá, sou amigo deles até hoje, assim, eles me ajudaram demais. E eles são assim. os puta organizadores de evento, né? Pô, fazer um Não, evento e assim, o que é assustador, os caras são estoicos, assim, né? O que tá sob meu poder, meu controle, eu vou botar toda a energia, o que não tá no meu controle, eu não. Assim, você tá caindo o mundo. Não é meu. Eu tô Não. nisso. Não, por exemplo, eu lembro de ter uma reunião, a nossa chefa lá, né, a chefona, essa é uma referência no mercado. Ela assim, então, hoje, os portões estão com a gente vai ter filas quilométricas, pessoas vão chorar e vão encher o saco, e tipo assim, já é dado que vai ter É um tranquilo. problema. Vai ter uma assim, pica enorme. enorme, Gente, não dá pra evitar, mas a gente vai tentar controlar assim, assado, assim. Eu tô desesperado, já não é a minha área, eu tô em pânico. Então, assim, é um pessoal acima nesse negócio. já é impressionante. acostumado com a coisa, né? É a tal da experiência, né? É tal da experiência, cara, sabe que vai dar certo. E você ficou lá nesses 11 meses. Valeu a experiência? Então, a resposta é sim, né? Eu gosto de escrever assim, eu adoro ter feito, eu tenho muito orgulho de ter feito. Eu tenho, assim, o jornalzinho dos diretores, tem lá, acho 8 ou 9 diretores que fizeram o Tomorrowland no Brasil, tá? Graças a Deus que eu fiz, eu adorei ter feito, mas eu nunca faria de novo. E assim, qual é a maior lição de tudo? A maior lição de tudo é que no mercado de eventos eu sou apenas consumidor, cara. Não dá, os caras trabalham Então demais. você vai, tipo, no Rock in Rio, você olha pros caras trabalhando e fala assim: sinto muito, cara. Você tá se fudendo muito. Não, o que é mais louco. Assim, Você já é empático. É mesmo, ele já você já sabe, tem uma já. empatia com os problemas que nós fazemos. Tem problema, eu entendo, te entendo. Vai, resolve. Isso é uma coisa. A outra, você começa a ver puta, ali vai dar merda, hein? Puta. E aí tem um filme na Netflix que chama, um documentário, chama Fry Festival, que é a história de um festival que deu errado. E ele deu errado na parte financeira, né? Que ele quebrou, Que era né? pra ser um puta. Aquele festival era pra ser o mais exclusivo da história. E aí o que aconteceu? Só que como é da minha área, assim, o documentário tem 2 horas, por exemplo, e dá um problema gigantesco, dá 1 hora pra frente. Nos primeiros
15 minutos. Você já viu o que é da merda? E eu não sabia da história. Sabe onde eu achei que ia dar merda? Na hora que os caras começaram a ir fazer filmagem e fazer festa pra pré-captação, gastando dinheiro pra cá. Eu falei, meu Deus, os caras estão tocando com um jatinho, levaram o, como é que chama o DJ, o rapper lá. Uma puta festa. O Ja Rule não tinha nem começado ainda a divulgar o evento, já estavam tocando dinheiro. Eu falei, nossa, isso vai dar uma merda muito grande. Então, eu comecei a olhar aquilo e começou a me dar um desespero, porque eu comecei a lembrar de coisas parecidas naquele momento. Obviamente, a gente não fez nada de errado, tanto que deu certo, tá vendo? Mas assim, você começa a olhar, eu comecei a suar, assim, eu comecei meio que passar mal. Assistindo. Falei que, meu Deus do céu, cara, isso vai dar muito errado. Deu muito errado. Deu muito errado. Você assistiu esse? Não, esse aí Tem eu que não assistir. assisti. Vou assistir, Tem vou que assistir. Esse é uma lição do que não fazer em planejamento financeiro de qualquer coisa. De qualquer empreitada. É assustador, assim. O ego falou muito alto ali, sabe? Deu muito errado. E você cumpriu essa missão, e aí? Terminou Tomorrowland, eu voltei, descansei ali, né? Isso foi abril de 15, foi até setembro, outubro de 15, dia X de janeiro de 16. Aí o que aconteceu? Nesse processo todo, eu já tô falando com o Chico, meu sócio, e o Michel, os dois gestores do fundo, né, hoje em dia, e os gestores do fundo. E o que aconteceu? Eu conheci eles já desde 2010, a gente foi se falando desde 2015. A ideia de fazer a gestora foi em 2014, aí cota 1 lá ali em março de 15, mas não tinha nada para fazer. Eu não queria mais fazer gestão, eu precisava de alguém para tocar o business e tudo mais, e a gente foi se ajustando, e aí eu terminei essa missão aí, né, durante 15, a gente foi se ajustando, e aí em janeiro de 16 eu sentei lá e... O fundo já estava no ar. O fundo estava no ar, mas tinha mais ou menos uns 8 milhões de reais, tá? Poucos cotistas. Nós. E aí eu entrei lá e comecei a fazer também o processo de distribuição, né? Eu que acabei Foi tocando. certificar com a corretora, pôr em prateleira, captar, fazer todo esse trabalho. Que é, assim, infernal esse trabalho, né? Super difícil, né? Quer dizer, você ficou praticamente a carreira inteira não estando tanto em back-office, para no fim ir para back-office. Hoje em dia a gente chama de mais a área comercial. Área né? comercial, então, né? Eu nunca tive no back-office ali, no parte operacional. Hoje em dia o back-office acaba estando embaixo de mim, né? Eu sou responsável pela empresa como um todo. E eu faço muita parte da porta para fora, né? Falo desde das empresas, falo para as corretoras, faço nossas relações. Né? Então é uma área um pouco mais comercial, praticamente toda comercial ali, que eu acabo capitaneando ali na gestora. Eu queria saber agora, acho que agora é a hora de a gente saber o que o Nunes pensa do mundo, da vida e das coisas, até porque a minha primeira pergunta é simples. O que você pensa do mundo, da vida e das coisas é também muito similar ao que os seus sócios pensam do mundo, da vida e das coisas? Você representa a filosofia do fundo como um todo ou não? Eu, sem dúvida, represento, em sua maioria, né, o pensamento dos sócios da gestora, tá? O que não quer dizer que as minhas opiniões se reflitam nas posições, porque as posições, elas têm muito mais a ver com o que a gente acha, com o que a gente vê que o mundo é, Não critica o que você quer que e seja. as minhas opiniões são o que eu gostaria que o mundo fosse, né? Então, fazer gestão é a arte de ver o mundo como ele é e não como a gente queria que fosse. Então, eventualmente, se você acha que vai ter um evento político, econômico, você gostaria que você acha o certo é ir fazer A, mas você acha que o que vai acontecer de verdade é B. Tem que fazer o que você você faz acha a que vai posição acontecer, mesmo que a sua convicção de mundo não seja aquela. você faz, ele vai fazer o errado. Tudo bem, dado que ele vai fazer o errado, na nossa opinião, vamos fazer a melhor operação possível para aquele, entre aspas, errado. O Nunes investidor ou /trader ou o que for, como é que foi seu relacionamento com bolsa, com renda variável? Vou falar primeiro de variável. Podemos falar de multimercado, de tudo. De mercado de investimento, você na física. Como é que você sempre investiu de alguma maneira? Não, eu nunca investi, na verdade, porque é o seguinte, eu sempre fui trader e eu nunca pude investir, né? Então, sempre meu dinheiro, hoje em dia, meu dinheiro tá todo na Fortus, né? Tem um pouquinho aqui no fundo do amigo, mas assim, eu tenho nenhuma ação na física, a gente não pode ter ação na física. Só por meio de gestora, né? Só por meio de gestor, exatamente. Posso ter CDB, mas meio que não tem.
Enfim, então assim, eu trabalhava no banco, não podia ter ação também, tinha que ter ação. Então, assim, eu meio que nunca operei na física, mais ou menos nunca. E o meu background ele é bem focado em multimercado, né? Mercado em político macroeconômico. Então, eu sempre fui trader de pré-dólar, mais dessa linha, por isso que eu consigo conversar um pouco mais sobre cenários e o que está acontecendo no macro, e muito menos, eu tenho menos interesse, inclusive, para saber se aquela empresa está fazendo um turnaround ou qualquer coisa nessa linha. Vocês, Na gestora, vocês têm um viés de fazer um top-down, né? E você cuida mais da parte do macro ali? Cara, eu participo, né? Participo ali, acho que ninguém... O Francisco é o CIO, o dono da cota, né? Mas todo mundo contribui de alguma maneira com o seu background ali. Eu acabo tendo que entregar muito mais a parte de cuidar da empresa e cuidar menos da cota. Mas, pô, a gente gosta de falar que é uma empresa pequena e a gente quer usar a parte boa da empresa pequena, que é não deixar virar uma quitanda, mas também não ficar criando tanto processo que você não fica se falando entre um com o outro, que você perde toda a agilidade que isso aí te dá. Vocês se juntam para trocar uma ideia sobre mercado ali e tudo conselho ali, mais, ou não? um comitezinho. Então, a gente troca ideias sobre o mercado o dia inteiro. Essa é a parte da empresa pequena. Só que se fosse só isso, virava quitanda. Então, para não virar quitanda, toda quarta-feira a gente tem um comitê macro que solta a ata, sai a apresentação, tudo mais, que aí é o ajuntar, né, como dizem, ajuntar todas as ideias e fazer a carteira mesmo ali. Qual é a filosofia? Vocês têm um tipo de... É só o fundo de vocês tem um produto. Na verdade, a gente tem 3 produtos com uma estratégia. Qual que é a estratégia? A gente começa a ver o cenário político macroeconômico, vê os vetores ali, então, que dados os vetores XYZ, a gente acha que os setores são os seguintes. A gente não compra single names, não compra um banco, a gente compra sempre bancos, Vai mais agrupado. e é porque a gente quer assim, tá, esse vetor macroeconômico vai privilegiar bancos, então vamos comprar bancos, não, o CEO do banco X vai sair, enfim, não é nessa ideia. Então a gente fica comprado mais ou menos entre 4 e 6 setores. Você quer evitar um pouco do risco de seletividade também, né? A gente não quer saber se der um M&A, se der uma barragem de Brumadinho, a gente não quer participar desse tipo de risco. Então, 5 setores comprados, mais ou menos umas 5 ações por setor. Um setor vendido, então a gente faz 130, a gente foi comprado 130%, vendido 30%, né? Então dá um net de 100, mais um gross de 160. E com análise top-down, escolhe as ações, né? Tem analistas lá que olham a ação bottom-up, porque, deixa eu dar um exemplo. Em algum momento a gente fala, o petróleo vai cair muito, né, na nossa análise ali, e assim, qualquer pessoa que está no mercado financeiro há mais de 3 dias, você falou que o petróleo vai cair, você quer comprar aéreas, né, porque é o custo praticamente todo de aéreas. E aí uma das aéreas, não lembro qual era hoje em dia, já estava com o custo de combustível redeado pelos próximos 3 anos. Então, mesmo que fosse verdade aquela ideia, não ia mudar mais. não ia mudar. Então precisa chegar lá embaixo, na empresa. Tem que olhar o detalhe. Então é top-down, setorial, 130-30, e a gente sempre tem um layer de proteção ali, normalmente comprado opções bem fora do dinheiro, né, uns 15% para fora do dinheiro, para se der algum risco de cauda, enfim. Então vocês têm você como um dos caras que contribui com a análise macro, vocês estão sempre olhando também o ciclo macroeconômico setorialmente, qual que é o ciclo que ele está, e você sempre aposta em um short, sempre tem um que vocês estão apostando numa desvalorização. Sim, a resposta é sim, mas, por exemplo, hoje em dia o nosso short é um setor que é um setor... não é um setor que existe, né? Ele é um setor ali que a gente meio fabricado pela gente. Sintético, essa é a palavra que eu tava procurando. Eu tava procurando essa palavra. É o setor sintético, que é tudo que a gente acha que está esticado, que a gente acha que vai continuar tendo essa falta de dinheiro para você capitalizar essas empresas que têm uma dificuldade. Tá secando crédito, né? Exatamente. Então, todas as empresas que estavam em múltiplo de receita, né? Não estava nem múltiplo de EBITDA. Começou com múltiplo de lucro, sim, EBITDA, virou receita, 50 vezes receita, 100 vezes receita. Então, essas empresas que elas estão em vários setores da economia, então esse aí é o nosso grande short ali. Então acontece algumas vezes de ter setores sintéticos, né, que eles se agrupam de uma maneira diferente do agrupamento da Bloomberg. Deles, né? Que a Bloomberg agrupa de um jeito que há 30 anos. Então a gente faz do jeito que a gente acha ali que faz mais sentido naquele momento.
O fundo é só ações? Ou é ou vocês têm... O fundo, então, o nome certo dele é um equity hedge. Só que assim, como o brasileiro botou cream cheese no sushi, cara, então assim, pô, ele fez de tudo, né? Então, equity hedge nada mais é que é um hedge fund de equities, né? Então a gente compra, vende, fica vendido, tem proteção e tudo mais. E a gente pode fazer uma proteção ou outra em índices ou outros mercados, mas 98,2% do nosso performance attribution vem, né, do rentabilidade do fundo em 15 anos, vem de ações ou índices de ações. Então, você tem índices também, você vai ter um BOVA no meio. Pode ter um ETF ali e tal. Pode ter. Você geral, esse balanceamento entre long e short é sempre o mesmo? De ter uma posição maior long e uma posição menor? Assim, é 130 long e 30 short. Sempre. Como a gente é um FIA, a gente tem uma regra interna que a gente nunca vai ter um net menor que 70%. Porque o que a gente entende? Você mandou um dinheiro pra gente e fala, pô, esse aqui é meu dinheiro de ações. Eu não quero. Que ele fique em caixa, eu não quero pensar qual ação vai comprar, mas tem que comprar ação. Então a gente, assim, o dinheiro que vai pra gente pro Ford Ações FIA, ele é ações. Aí tem uma parte que é só o long only, né? Só o long, eles têm que é o nosso Previdência, porque pela SUSEP você não pode fazer muita coisa. Não pode fazer. E aí tem um fundo lá que é um fundo bacana, tá? Inclusive é um fundo de alocação, chama Forpus Multi-Estratégia. Que já é mais multimercado. Aí é totalmente multimercado. Aí é o que você gosta. Esse é o que você gosta. Não, é um fundo pequeno até, assim, né? O de Previdência você aloca também em títulos e tudo, não? Não, um fundo de ações de previdência. Ah, tá, perfeito. É a parte de ações de previdência. Então, como é que é? Tem um 100%, que é para o público qualificado, né? O cara que tem X milhões, tal, Sim. E tem um 70%, que é ele compra 70% do Master e fica 30% em LFT. Sim. E aí tem um Multi-Estratégia, que é um fundo que tem 200 milhões, ele nem é tão grande, mas aí tem algumas caixinhas, né? Ele compra 30% do ações, né? Desse nosso que a gente falou. Ele pode ter entre 0% e 20% de cripto através de ETFs, tá? Um hashzinho, hash. Exatamente, né? O QR hash, para falar dos amigos, todos os amigos, senão os amigos ficam bravos, né? Tem que falar dos dois amigos. A gente tem uma caixinha de ESG ali, que a gente tá na moda isso aí, né? Assim, e a gente é uma gestora que a gente gosta muito do tema, mas a gente odeia como eles estão sendo, como o sistema sendo tocado hoje em dia. Exato. Eu tenho esse sentimento também. Assim, tá sendo sequestrado por pessoal que não tem nada a ver com isso. Por exemplo, vamos fazer um parênteses. Hoje em dia você fala, pô, não pode fazer mais nenhum buraco para tirar minério de ferro. Cara, o que acontece assim? A Greta pega um jato privado, vai lá para Davos e fala, how dare you, blá, blá, tudo mais. You steal my dreams. Aí o que acontece? E vai jantar depois num lugar bacana, tá. Só que aí fala, pô, não pode mais fazer energia com combustível fóssil e não pode mais fazer buraco no chão para tirar minério de ferro. Legal. O minério de ferro não tem mais, o aço triplica, a casa do cara lá, que é o cara carente da periferia, sobe 30%, 40%, ele tem que morar na rua. Aí não tem a matriz energética. No Brasil não acontece isso porque a nossa matriz energética é super limpa, mas em algum lugar do mundo aí, não pode queimar o carvão naquele momento. Você morre de frio. Ou morre de frio, ou simplesmente a conta fica tão alta sem desligar a geladeira, ou enfim, qualquer coisa nessa linha. Óbvio, né? Assim, a gente é minimamente inteligente. Tem que mudar a matriz energética de alguns países. Mas você primeiro tem que gerar uma nova matriz energética para depois você desligar aquela. Primeiro você supre Porque o ESG tem um tal de um S ali no meio que é o social, né? O pessoal só foca no E, porque o E vende, né? O E fica legal, é bonitão você falar que não, veja bem, não pode isso, não pode aquilo. E, cara, tem gente aí na comunidade financeira brasileira que tá surfando isso aí do jeito... E aí qual que é o problema disso, né? O problema é isso virar uma chacota. Que isso tá com cara de que é perigoso isso acontecer. É um assunto super importante, super... Porque se banalizar, se tudo é ESG, nada é ESG. Se todo dia é carnaval, nunca é carnaval. Exato. Os brasileirinhos falavam isso. Exato. Então banaliza e passa a não ser mais respeitado. Aí não adianta quem faz um trabalho que de fato tem... Pô, a gente tem uma caixinha CBIO, que é a nossa caixinha SG, lá que a gente botou CBIO, cara, que é um crédito de carbono que funcionou pra caramba, que deu rentabilidade. Porque o ESG bem aplicado, ele evita a barragem de Brumadinho, ele é bom pro cotista, ele é bom pro acionista.
O problema do ESG, quando ele é ESG, cara, o ESG Davos, né? Que é o que tá na moda aí. Tem gente de fundo aí que tá surfando esse estilinho Davos aí que não funciona, né? Vocês, na parte de ações, no geral, o que que é uma ação, um grupo de ações que entra no radar de vocês? A filosofia de vocês, ela é mais pro lado do growth, ela é mais pro lado do value, ela é um híbrido ou ambos? EVA, valuation... A gente tem um compromisso que é fazer a cota subir. Então, se a gente compra estatal, a gente compra growth, a gente compra value, a gente faz a valuation que tiver, né? Acho que assim, todas as técnicas dentro do bom caráter, das boas leis de mercado, sem, obviamente, nenhuma subterfúgio ilegal ou imoral, a gente vai usar para fazer... Vocês não têm necessariamente uma filosofia única... De achar descontos. Vocês vão ver descontos de diversas formas. A gente faz top-down e dessa maneira a gente vê onde é que está a potencial vantagem ali em algum setor e a gente vai alocar naquela vantagem. Mas já vi que coisa muito esticada não vai entrar no radar nunca para long, porque... tá certo. Cara, se o juro for para zero de novo, a gente pode botar também, assim. Então, e assim, a gente já teve papel que... Só que se juros for para zero de novo, até lá você já tá posicionado antes do negócio esticar pra caramba, Se né? Deus quiser. Já teve papel que a gente ficou comprado anos, vendido anos o mesmo papel. Então, acho que não tem muito amor, assim. E, pô, Luiz, quanto tempo dura uma posição no fundo? Quanto tempo o cenário macroeconômico apontar para aquela... Sim. Eu tenho posição nossa lá que... Eu não sei se essa é a mais longa, não sei se, mas eu sempre lembro dessa. JSL. JSL é uma ação que está na nossa carteira há mais de 10 anos. Está lá, não mudou. O Brasil continua sendo aí como a gente aprendeu na quarta série, né? O celeiro do mundo. Né? O pensamento de juros, você acha que o Brasil... Vamos falar um pouco de macro, então. O mundo está cheio de sinais recessivos, né? Estados Unidos não controla a inflação de jeito nenhum, o emprego subindo, a economia está indo, está crescendo e eles não conseguem arrefecer a inflação. O outro lá querendo apertar botão de nuclear e fica essa putaria lá na Europa e o mundo meio... O Brasil até que está bem melhor se a gente olhar Ibov e tudo mais que os outros. O que você está vendo assim de mundo, talvez próximo ano ou dois? Tá, eu acho o seguinte, né? Acho que a primeira coisa que é importante é a dinâmica de juros. Na minha opinião, o Brasil errou ao baixar juros demais, tá? Acho que a gente exagerou. Mas a gente compensou isso tendo uma atuação exemplar do Banco Central de subir os juros rápido e de maneira assintosa, assim, não ficou oficelando, ele realmente subiu os juros, né? Antecipadamente foi lá e começou a subir com forte. certo guidance, né? Acabou que não foi antecipado, né? E a verdade é que subir juros, né, é muito parecido com delação premiada. Quem faz antes leva maior benefício, né? Sim. Depois que você sobe o juro, todo mundo já subiu, é igual a delação premiada. Depois que todo mundo já delatou, você perde o seu edge ali de negociação. Então o Brasil tá... Pô, Luiz, mas vai subir mais 0,20? Sei lá, 0,25, mas não muda nada. 0,25 em quase 14 não muda quase nada. A gente tá no final do ciclo, sem dúvida. Lá fora, eles não vão conseguir, na minha opinião. E a Europa é atrasada. Se o Brasil é o primeiro, a Europa é que mais atrasou nessa história. A Europa toda. e os Estados Unidos eu achei muito parecido, né? Então, começou ali quase no mesmo mês. Então, o que acontece? O pessoal falou, pô, o dólar tá se enfraquecendo muito, né? Acho que falar em colapso do dólar talvez seja forte demais, mas o dólar tá se enfraquecendo. E você vê, né, muitos reinados, muitos impérios, quando você vê o declínio dele, porque ele vai começar ruir em vários pedaços, né? Então, acho que o domínio do dólar americano, ele tá sendo enfraquecido ali na ponta de energia, né? A gente ouviu a vida toda, petrodólar. Então, o Putin, que obviamente já ganhou essa guerra, né? Eu acho um absurdo qualquer pessoa... O Putin já ganhou a guerra, e faz tempo, né? Como ele vai finalizar isso a gente não sabe, mas já ganhou. Que é principalmente conseguindo tirar a hegemonia do dólar como moeda de negociação de energia.
Aí também o dólar tá. Aí, pô, eu vou lá na Faria Lima e tem gente que fala, pô, o dólar tá. Não, o dólar não tá se enfraquecendo. Olha o dólar index. Cara, o dólar index, nesse momento, não serve pra nada. Porque o dólar index, ele é dólar contra dólar. Porque ele é quase que 80% do DXY, né? Do DXY, é pound, euro, ien, franco suíço, NOK, SEK, né? Que é o Norwegian Crown e Swedish Crown. Cara, isso é tudo igual. Tudo a mesma moeda. Então, assim, você tem que comparar o dólar contra as moedas dos países exportadores de commodities, que é isso que está pegando nesse momento. Né? Então, se tivesse um DXY República das Bananas, o dólar está se enfraquecendo sim, tá? Contra o mundo. E aí, qual que é o motivo, na minha opinião? E aí, os países de primeiro mundo, isso vale para os Estados Unidos, vale para a Europa, e a Europa tem um piorador que a gente já entra lá. Os Estados Unidos eles estão com uma inflação altíssima, quase 10%, o juro 2, 3, será que vai para 4, será que vai ficar no 1,5? Cara, você está com juro, você está com inflação a 10, meu amigo. Então, assim, eu acho muito difícil ter um cenário de juro real positivo, né? Então, isso historicamente dá uma fuga de capital da renda fixa. E aconteceu o trade do malandro, né? Acho que nos últimos 15 anos você comprou dólar e comprou S&P, Google, Amazon, qualquer coisa assim, você ganhava nas duas pontas. Tá com cara de que isso aí vai se reverter. E de maneira nenhuma eu acho que vai ter um trader sentado num hedge fund lá em Londres comprando real brasileiro, né? Mas o real brasileiro volta pro Brasil. A lira turca volta pra Turquia. O rand sul-africano volta pra África do Sul. E assim vai. Então, assim, eu acho que isso aí é um ponto de enfraquecimento dos Estados Unidos, que é a inflação. Os movimentos sociais não deixam você cortar gasto, de jeito nenhum, né? Sonhar em cortar. Esse movimento ESG errado também é muito inflacionário, não tem jeito. E a Europa tem tudo isso piorado por um cimento ali deles, né? Que parece que está se esfarelando cada vez mais, que é a Alemanha não aguenta mais pagar a conta da Itália, tudo mais. A zona do euro meio fragilizada. A zona do euro nunca teve um nome tão acertado, né? Então, assim, eles vão ter que escolher dois caminhos, na minha opinião. Ou eles vão ter que começar a se separar, né? Vai ter mais Brexits aí, vai ter o Jerexit, o Italixit, sei lá, uma coisa assim. Ou eles vão ter que se juntar como uma federação, emitir dívida junto, vou ter que tomar um dos dois caminhos. Do jeito que tá, acho muito difícil que isso aí perdure por muito tempo. Então, você tem um movimento ruim ali de cenário de investimento, e aí você sempre olha para os emerging markets, né? O que é emerging markets? É Rússia, não dá para investir. China nunca deu para investir. Turquia, não dá para investir. América Latina toda, não dá para investir. Tem uma África do Sul ali, mais ou menos, que tá ok. E Brasil. Índia também, né? Índia também, mas é difícil, né? A Índia tem, assim, 35 mil línguas, assim, não é um negócio muito friendly. Não é muito amável, né? Não é friendly, né? Não é muito friendly, né? Então, assim, o Brasil seja lá como for, é a bola da vez. A gente é o maior exportador do mundo de laranja. O estado de São Paulo, eu não sabia disso, eu aprendi isso esses dias. O estado de São Paulo já é o maior exportador do mundo de laranjas. Né? Sozinho o estado de São Paulo. A gente é 1 ou 2 em soja, 1 ou 2 em milho, 1 ou 2 em trigo. Então, assim, de novo, né? A gente é o celeiro do mundo. Então, pô, se você foi pra Europa agora, no meio do ano, na final da Champions, cara, no jornal ali, vai acabar com a comida do mundo. Cara, assim, tudo que tá com inflação e todo mundo precisando é a pauta de exportação brasileira, né? Então, acho que isso aí tende a fortalecer muita gente. Então, o que, na minha opinião, não importa muito se o mundo tá em recessão ou não tá, tem duas coisas que você não consegue tirar: comida e mobilidade. Comida e energia, né? Porque você precisa se locomover e você precisa comer. Não tem muito. Pode parar de fazer casa, ponte, cacete A4, mas você precisa continuar comendo e se movimentando. Você acredita que o Brasil consegue se beneficiar de uma crise aí de oferta nas commodities
trigo, commodities mesmo alimentares Não tem ali. outra opção, né? Porque se beneficiar de uma forma, assim, real, como, por exemplo, hoje a gente vê que quem se beneficia muito de uma crise energética e sabe trabalhar ela muito bem, com excelência, por mais que sejam pelos meios mais sujos, é a Rússia. Os caras sabem trabalhar a crise do energética como ninguém. Você acha que você vê esse potencial no Brasil em trabalhar, não de maneira tão brusca, mas trabalhar bem a questão das commodities? Então, eu sou muito contrário a se tentar fazer previsões, porque você normalmente vai errar. Sim, então, sim. vamos ver o que está acontecendo. Vamos ver o que já está acontecendo. Tá? Você vai se lembrar. Anos, você via lá, Jornal Nacional, né? Quando dava para assistir Globo. Você Boa. Você via lá no Jornal Nacional o tal país embargou a carne brasileira porque ABCD. Qualquer motivo. Sim. Assim, todo mundo sabe que o motivo não é aquele. É para proteger o mercado interno. Hoje, você não ouviu isso mais. Acabou essa história. Né? E se o cara vai lá e fala, eu não vou embargar sua carne, eu falo, fechado, tá tudo bem. Não, como assim? Agora eu quero. Quer? Entra no final da fila. Não tem, que assim, não. Não vou comprar. Vai comprar de quem, meu amigo? Não tem de quem comprar. A vaca espirrou lá no Brasil. Pode trazer ela com gripe mesmo. Traz a gente tem lenço. A gente tem lenço aqui. E aí, assim, e o que acontece, né? Então, o Brasil vai se beneficiar, na minha opinião, muito dessa parte técnica que é um dinheiro saindo da economia desenvolvida, né? Então, assim, Luiz, quer dizer que vai sair todo o dinheiro da Bolsa Americana e todo o dinheiro da Bolsa Brasileira? Não, né, meu amigo? Pelo amor de Deus, mas sair 5% da Bolsa Americana e vier para o Brasil já é, assim, um dinheiro infinito, né? E também tem a parte real, que é, os Estados Unidos fica brigando com a China não vai comprar coisa dos Estados Unidos, aí vai ter que comprar do Brasil, porque vai ter que comer, né? Não tem muito jeito. A Rússia, idem, tudo mais. E o Brasil tem se beneficiado muito. Acho que a política externa brasileira, que começou muito mal, né, no governo Bolsonaro, começou com um discurso muito nacionalista do jeito errado, tá? Se alguém tem arrepio da palavra nacionalista é porque não sabe o que quer dizer. Então, existe um livro que chama Rise of Nationalism, que é do Yoram Hazony, tá? É um escritor israelense, que ele explica o que é nacionalismo, tá? Então, assim, não tem nenhum bicho de 7 cabeças por trás disso, simplesmente você cuidar da sua comunidade. E aí o Brasil agora tem uma política muito mais multilateral, né? Então, por exemplo, acho que foi uma aula mesmo, essa negociação que o Brasil fez com a Rússia, que era um momento bem delicado. A gente está sobrando fertilizante, e o Brasil está... A sobra do fertilizante brasileiro está indo para os Estados Unidos agora, e o Brasil é talvez um dos únicos países do mundo que não teve problema de falta de fertilizante, porque manteve-se aberto à negociação com os Estados Unidos. Eu acho que foi bastante... Eu já comentei isso mais que uma vez, foi bastante bold, né? Em inglês esse é o... Ele teve coragem de ir lá e falar assim, foda-se, eu vou resolver o nosso. Eles que se virem lá, eu vou lá resolver o nosso. Então, eu achei, e foi acertado, você vê que foi... E aí você vê, né, uma coisa que é engraçada, o mundo é muito carente de verdades, né? Então, vocês acompanham agora na França, tá o Macron, né? O Macron, que é um cara esquerdista, né? O centro-esquerda, alguma coisa assim, esquerda limpinha. E ele foi pro segundo turno com uma pessoa de direita, mas o terceiro colocado quase passou ele, era um cara de extrema esquerda, tá? Então o que o de direita e o de extrema esquerda tinham muito parecidos? Ambos eram nacionalistas, ambos falavam o seguinte: para de se meter na briga dos Estados Unidos com a Rússia. França, cuida daqui. Cuida daqui. E a França estava querendo isso, você vê que teve um pedaço bem grande. E teve um pedaço bem grande desse cara de extrema esquerda que votou no cara de direita por causa desse discurso, né? Porque eu acho que, tô nem aí se é direita ou esquerda, eu quero que você cuide do povo aqui, tá? Então, assim, o mundo tá bem carente disso aí. Então, eu acho que o Brasil se beneficiou muito, assim, a posição de negociação externa do Brasil nesse caso foi bem relevante.
E aí, como teve aquele papo nada agradável do Paulo Guedes com um dos premiers russos, franceses, que ele falou, cara, melhor você começar a tratar a gente bem, porque o nosso comércio ele tá ficando irrelevante pro Brasil, daqui a pouco eu não vou te exportar comida mais, tá? Então, fica calma. Então, acho que o Brasil tá ganhando uma pujança, né? Uma posição maiúscula no comércio Isso porque mundial. a nossa capacidade agro ainda não é explorada nem um terço do que a gente poderia explorar em termos de território, né? O que poderia, segundo a lei, o que poderia, segundo o caminho, o que poderia, segundo a lei, já é um pedaço bem grande, assim, né? Mas o que poderia, segundo outros especialistas de tudo, né? É aquela história, a ciência diz. Então, cada um escolhe o cientista que quer, né? Tem o cientista que falava que era para tomar vacina, o cientista que falava para não tomar vacina, o que era para usar máscara, o que não era para usar. Então, assim, cada um escolhe seu cientista de estimação. Então, assim, é bem pontuado o que você falou. Tem cientistas aí que dizem que dá para usar um pedaço muito maior aí da mata, do território como um todo, né? E tem muita hipocrisia nisso. Eu tava ouvindo um papo hoje de manhã na Jovem Pan com o Salles, né, o ex-ministro do Meio Ambiente, e ele pontua muito bem, fala, cara, o que faz ter desmatamento ilegal é não ter desmatamento legal. Então, existe uma população ali. Não dá pra você ignorar. De novo, né? Você não pode pegar o S e jogar fora. É óbvio que você tem que fazer de maneira consciente, você tem que fazer de maneira sustentável. Mas se você não faz as coisas de uma maneira ordenada, se você não faz aquela população economicamente viável, eles vão fazer o que der pra sobreviver. E normalmente o que der pra sobreviver não é um negócio muito, muito legal, né? O cara faz o acordo com madeireiro, o cara, sei lá, o que os caras fazem, que acaba dando errado. Então, é um pouco disso tudo aí que eu acho nessa posição do Brasil. Você é um cara em termos de política econômica, você é um cara mais liberal economicamente? Você acredita numa política mais liberal no lado econômico? Eu acho que assim, a minha resposta seria sim. Eu só vou florear ela um pouco, porque hoje em dia, se dizer que você é liberal, as pessoas não sabem meio o que quer dizer. É que existe, vamos lá, só para o pessoal entender. Tem o liberal, que é o liberal. Chamam muito a esquerda de liberal, porque sei lá, para mim tem o conservador de costumes, o conservador que é o mais o governo da social, do bem-estar social, né? Que é o próprio livro lá da História do Dinheiro fala do governo do bem-estar social que acabou com o Japão. Aliás, não sou contra políticas sociais, tá? Eu acho que tudo tem uma ponderação. Eu sou favorável a um Estado pequeno e forte. Liberalismo econômico, né? Liberalismo econômico. Eu acho que assim, enfim, obviamente tem outras pequenas derivações, mas basicamente é segurança, saúde e educação transitam pelas obrigações aí do Estado e o resto. Obviamente a infraestrutura, não dá pra você, alguém tem que fazer a rua, né, tudo mais. E agências reguladoras só para não deixar da merda. Perfeito. Mas eu acho que sou muito favorável à liberdade de maneira mais ampla. Assim, desde que você não invada do outro, né? Então, aí por exemplo, eu acho que as pessoas têm que poder abrir negócio, têm que poder negociar, a CLT, eu acho que tem modos melhores de você fazer uma relação de trabalho. Pô, o cara tem uma pessoa que quer trabalhar meio período, ele não pode trabalhar meio período porque não. Assim, deveria poder, enfim, tem uma série de coisas que a gente poderia melhorar, acho que falta, sim, eu sou favorável à liberdade e eu estou bastante satisfeito com a parte econômica do governo atual, por exemplo. Então você é mais, como fala o francês, laissez-faire, laissez-passer, que é um modelo mais americanizado de ver as coisas. Né? Era um modelo mais americanizado. Era, mas já tem algumas coisas a mais ali que estão custando para eles. É muito difícil quando a gente fala de países de tamanho continental versus países pequenos. Porque um país pequeno, então você vai olhar a Inglaterra, ela tem saúde universal fantástica para todo mundo, só que um país do nosso tamanho não consegue, os Estados Unidos também não consegue. E tem outra variável aí também, cara. E tem outra variável aí também. A Inglaterra já era rica quando o Brasil era só mato, mano. Aliás, a Inglaterra era rica porque o Brasil era só mato. Exato. Então, questões, por exemplo, a própria crise da Previdência no Japão, que é um negócio que cada vez menos gente nasce, uma hora vai explodir aquela porra. Então, eu sou muito eu falo pra turma que
ninguém me representa 100%, mas eu sei quem me representa mais hoje. Eu tenho alguém que me representa mais, e a gente acaba tendo que ponderar, inclusive, quando a gente vai votar mesmo, uma coisa que a gente tem que fazer é ponderar, né? Eu, por exemplo, não voto em ladrão, então já começa a diminuir bastante as minhas possibilidades, tá? Todo mundo faz merda, todo político faz merda, tudo político faz merda. Mas eu acho que a gente tem que fazer, cada um tem que fazer a sua lista daquilo que é importante e decidir o que é importante para si, que aliás essas eleições que a gente está passando tá um negócio de louco, né? Eu acho que faz muito tempo que a gente não viu o país polarizar desse jeito, né? Então... Não interessa muito quem ganhar a eleição, o país perdeu, né? Porque no dia 1º, né, no dia segunda-feira, vai ter metade do país já sabotando, né? Você falou do francês, né? Daqui. Sabotagem vem do francês, né? Que é o sabot, que é o tamanco em francês, né, que na Revolução Industrial os trabalhadores pegavam seus tamancos e batiam nas máquinas para quebrar a máquina para eles não serem demitidos, e aí vem a sabotagem, né? Que é bater com o tamanco. Eu acho que vai ter um potencial. Você acha que nenhum dos lados vai aceitar bem, né? Acho que não, Nenhum, sem dúvida. Nenhum Não, dos eu acho lados que vai aceitar bem, isso é um acho fato. que, mas assim, só para qualificar, não acho que nenhum candidato vai negar isso. Acho que vai, assim, o que perder vai aceitar a derrota, eu acho isso. Mas os apoiadores, o país, né? A população que não é do lado votante, perdedor. exato. Não vai aceitar de jeito nenhum, né? Sim, tenho poucas dúvidas disso. Não aceitaram direito em 2018, não vão aceitar agora também em 2022. É porque é muito mimado, né? Nunca perdeu. Então você vê que defina a democracia. Democracia é ser do jeito que eu quero, né? Com o establishment que está aí no poder há 60 anos, 60 anos, esse establishment que está aí no poder, tudo que é diferente do que eles querem é ataque à democracia. É isso que a gente está vendo hoje em dia. É interessante. Eu acho que a gente tem bastante. Você acha que isso muda qualquer um que entre? A gente tem mais ou menos uma ideia do Bolsonaro, caso ele entre, como está indo, né? E o que o Guedes e a turma planejam. No caso do Lula, vocês já construíram um cenário numa eventual vitória do Lula? Tem dois apontamentos, né? Tem um apontamento como é que a gente acha que tem que investir, né? Se o Lula ganhar, e o que a gente acha que vai acontecer. Assim, para mim é uma insanidade você votar no Lula, assim, uma completa insanidade. Eu não consigo conceber isso. Assim, é uma coisa assim, eu tenho bastante dificuldade mesmo. Né? É igual falar, porra, não, vai vir o Lula moderado. Caramba, tipo, vai vir o Luiz Bonito. Não existe esse cara, meu. Não tem. O Lula é aquele cara. Você viu como é que ele tá? Ele nunca foi moderado, ele... sim, acho que tá no... Talvez seja a pior versão dele que vem. O Bolsonaro, Luiz, você é bolsonarista? Claro que eu não sou bolsonarista, cara. Eu sou... Meu partido é o Brasil, cara. E a gente é adulto, né? Então... Não tem a opção de a cadeira ficar vazia. Se a cadeira pudesse ficar vazia, talvez eu votasse na cadeira ficar vazia. E isso é uma Você preferiria o parlamentarismo? Não. Tipo Não. o primeiro-ministro e tal. Não, mas a resposta é não, mas se você falar, vai acontecer, talvez se eu estudar um pouquinho mais, aí a gente pode discutir melhor. Mas em princípio, não. Mas eu preferia que tivesse um outro candidato, né? Sem dúvida eu preferia que tivesse um outro candidato. É que o parlamentarismo, quando define o primeiro-ministro, você sabe que você tem governo, né? De certa maneira, você tem um governo funcional, né? No presidencialismo, não necessariamente. Mas né? a gente também é mimado, né? Acho que assim, são várias instâncias de mimado. Primeira instância, né, que é o establishment não aceita perder, e quando perde, ataca a democracia. E a gente, população, você vê, mas tem esse clima bélico no ar. Meu amigo, tem um clima bélico no ar porque isso chama-se democracia, que é o atrito entre os três poderes. Por que não acontecia antes? Porque tinha o petrolão e o mensalão, o cara comprava todo mundo, aí não tinha briga, porque era todo mundo comprado. E é esse cara que vocês estão cogitando votar de novo, né? Então, assim, é inacreditável. Eu acho completamente inacreditável alguém votar no Lula. Inacreditável. Eu acho interessante você falar. Você expõe a sua opinião sempre que te pergunta? Não tem problema nenhum. Sim. Aí te pergunto, você acha que quem vai ganhar? Porque eu acho que o Lula vai ganhar.
É o que parece, é o que as pesquisas estão. Apesar de que a última da Futura deu bem empate técnico ali, né? Mas. Você chegou a assistir o debate ontem, não? Assisti. Eu não vi, eu vou ter que ver o replay. Foi bom? Fala que foi em ordem, né? Foi engraçado. Assim, você vê, primeiramente, você vê que o Lula. Uma piada, cara. aquele O debate. Lula, Pô, assisti. o Lula ele é bem mais apto, né? Safo. Safo é uma boa palavra. Só que aí quando o Bolsonaro, assim, ele foi pautando, né? São 3 blocos, ele pautou bem o primeiro bloco, ali ficou na Covid, que é um negócio que o Bolsonaro obviamente teve suas falhas, e aí fica meio fácil batendo no Bolsonaro. Mas no final o Bolsonaro teve uma O sagacidade. Bolsonaro, ele teve a sagacidade de mexer com o tempo ali no último bloco, que ele pegou e falou assim, Lula, queima seu tempo aí todo e eu fico 5 minutos falando com a câmera sozinho aqui. Exatamente, teve isso aí. E você vê que quando começa a pautar corrupção, o cara se perde, né? Então, foi meio nessa linha, eu acho. Quem é mais antigo, paulista ou paulistano, lembra da época do Maluf, que era o Oba mais faz, né? Que muita gente botava no Maluf, sabia que ele metia a mão, né? E parecia que não via uma outra opção, né? Mas, assim, o Maluf, porra, meteu a mão em São Paulo. Mas, cara, realmente, ele entregou muita coisa no Estado na época. E é muito louco, porque muita gente votava nele sabendo disso. Então, eu acho que é igual o mercado, né, Nunes? As pessoas esquecem do passado. O que dói mais é o que é recente. Eu assisti a série que saiu no Netflix lá do The Trial, o julgamento. Você chegou a assistir? Não. Você sabe qual é? Não. Não sabe? Não, sobre o que é? É uma série sobre o julgamento da Dilma no impeachment. Desde que começa com os deputados aprovando o processo. Mas você achou que ela tem um caráter documental ou ela é mais viesa? Ele é mais para. Eu assisti com todos os meus filtros ligados. É 90% cobrindo o que aconteceu com o lado do PT e 10% falando da Janaína. Então, assim, era Janaína versus todo o resto do PT que aparece no comentário. Tá? Então, eles trazem um tom, eles tentam humanizar a Dilma. Assim, eu já falei isso e eu falo numa boa, tá? Eu acho que ali do PT inteiro, a Dilma é a mais coitada que tem ali dentro. É a minha opinião. Ela foi ali para sentar, para esquentar a cadeira pro cara. Tá? É a minha teoria. Ela quis se reeleger, não era para ter se reelegido. E acabou para ela. Entendeu? Foi para mim aquilo ali. Eu não tô falando que ela é ruim, que ela é boa, mas para mim ela é a mais pé rapada de todo mundo que tem ali. Mas você assiste aquele documentário, achei interessante, porque o Netflix me sugeriu agora. Eu assisti o documentário, né? Mas o que é interessante do documentário? Ele mostra a população indo pra rua, dando panelaço. Ele mostra aquilo, então você lembra. E um pedaço grande dessas pessoas vão votar no Lula. Sim, então você lembra o que aconteceu na época que as pessoas queriam, sabe, pô, 11 milhões de desempregados, e eles falam isso, tudo que estava acontecendo com a economia e tudo mais. Então, a gente tem dificuldade de ter memória para aquilo que passou, e é assim que a gente ganha dinheiro no mercado, né? É olhando para o passado e lembrando que muito investidor é petrocado, e que o mercado vai se repetindo, vai fazendo ciclos dele ali, mas eu não acho que o brasileiro vai, eu não acho que a gente vai aprender a votar. Olhando, né, tem aquela frase clássica, né, observando eventos passados, fica claro que a gente não aprende nada com eventos passados, né? Não aprende nada. Eu olho assim para hoje, né, depois que a gente veio de um ciclo, a gente tá em um ciclo bem ruim aí macro, e agora com uma política de juros diferente do que a gente viu agora nos últimos anos. E, cara, o que eu vejo, assim, a gente tá num ciclo tão depressivo de bolsa e de economia, que, cara, o próximo cara que entrar, se ele colocar só o marketing pra trabalhar, ele ficar quieto, deitado em casa, o negócio anda. Você tem quantos anos? 22, 25. Então, você nunca viu crise, né? Existe um negócio no mundo que é bear market, cara, que assim, o mercado vai cair por 10 anos. Vai acontecer? Eu não sei. Sim. Mas pode acontecer. Então, assim, que a gente se viciou, e assim, isso vale mais pra você, obviamente, porque você é mais jovem, mas vale pra mim também, porque faz, como você estava falando, você lembra mais do que aconteceu mais tempo, mais perto. Cara,
sempre foi caiu, compra, recuperação em V, recuperação em não sei o quê, recuperação em... Cara, e se não volta? O bear market que a gente tá acostumado é bear market de 2 anos, 2 e pouco. Pode acontecer Ali no um Japão. 2014, Brasil, ali Pode um acontecer igual o Japão, que cai e não 2014. volta. Exato. Fica caindo 8 anos. Sim. Isso faz parte. Como a gente diz em Sorocaba, a renda variável vareia. E vareia para baixo também. Então, assim, acho que o pessoal tá muito mimado, né? Acho que é mais um kit do mimado. Isso foi uma coisa que eu, inclusive, fiz nos estudos que eu faço sempre com a turma quando a gente estuda mercado americano. Eu sou muito focado no mercado americano. É o seguinte, gente, isso pode ser 2008, 2000, isso pode ser 71, 75, 70 a 80 foi de lado. Foram 10 anos que o mercado americano ficou de lado. Caia, 30, 40% volta. Cai. É 10 anos de lado. 2000 a 2008, a 2010, 11, foi 10 anos. Cara, foi 10 anos de lado, porque o mercado, 2000 caiu pra uma porra, puxou a recuperação, 2007 cai tudo de novo. Foi um grande mercado lateral. Pode acontecer de novo. Pode ser, esses 10 anos podem estar perdidos lá De fora. 2007 a 2013, a bolsa caiu 10%. Ou seja, tipo zero. Sim. Exato. Então, a gente não consegue realmente prever cenário é uma dificuldade. A gente tem que prever como a gente reage aos cenários. É mais fácil a gente prever como a gente vai reagir aos cenários. E você, bom, é aquela história, né? O ano que vem, quem sentar, se o Lula sentar e tocar a bola de lado, é capaz de fazer bons 4 anos, se ele não fizer muita merda, e se reelege, né? E aí a gente volta no ciclo que a gente sempre teve, né? Eu acho, assim, uma coisa que é meio lateral desse processo eleitoral, mas é bem importante, né? Tentar aprender, né? Eu acho que é genialidade aprender com o erro dos outros. Eu não tinha ideia, imagino que pouca gente tinha, porque, assim, Bolsonaro fez um governo dentro da pandemia, dentro do possível, bom. Acho que a parte econômica ótima. Acho que ele realmente não é a pessoa mais agradável, né? A parte de comunicação horrorosa. Alguns erros aqui e ali. Mas eu não sabia da importância desse tamanho da estética que existia. Porque o problema do Bolsonaro é um problema estético, né? Ele fala ogro, feio. fala feio, fala ele palavrão. se porta feio. Quer dizer, ele não se comporta como um presidente. Ele se porta como o tiozinho do bar, né? Sentado na cadeira da presidência. A gente tem 2 tiozinhos do bar, né? Um é o tiozinho do bar cachaceiro mesmo, e o outro é o tiozinho do bar dali, que é o cara que fala merda. Então, assim, mas pra gente é importante pra nossa vida, né? Você entender, assim, que muitas vezes o formato... Eu sempre soube que a forma tinha uma importância bastante relevante no todo, e não era só o conteúdo, né? Mas, pô, a forma tá parecendo valer mais até que conteúdo, né? Porque, assim, o governo do Bolsonaro tem sido ok, o outro cara tem todos os problemas que a gente já sabe, né? Que foram documentados aí. E só que um tem uma estética muito melhor, né? Pô, eu sou o pai dos pobres, vou cuidar de vocês e tudo mais. E, pô, o Bolsonaro realmente tem uma estética ali, principalmente de comunicação horrorosa, né? Então, acho que isso serve como lição pra gente, que o tamanho da importância da estética no pacote como um todo. Exato. Eu acho também que a gente estava desacostumado com uma mídia que não apoiava. E aí, cara, você tem uma mídia batendo no cara 48 horas por dia. E você vê como a mídia ela vai pra onde ela quer. Né? A própria série da Dilma mostra o pessoal Glaze, aquela turma do PT reclamando da mídia. Pô, estão batendo, vão tirar a gente e tal. A mídia decidiu tirar e tirou. Só que de 2015, 16, né? Foi 2016. De 2016 para 2022, o poder da TV aberta caiu muito. Sim. Muito impressionante. Foi uma ascensão da internet aí, né? A rede social. Comunicação. Talvez o Bolsonaro tenha sido eleito só por causa disso, né? Foi na base do WhatsApp, do Instagram. Foi, porque ele não tinha ele não tinha tempo de. Em 2018, ele não tinha tempo de TV, ele não era convidado para debate no começo, ele foi convidado para os últimos só. E também, assim, ele era um momento muito antipetista, né? Um momento muito lavajatista do Brasil. Inclusive, eu achei que foi um golaço do Bolsonaro ontem, ali aparecer do lado do Moro. Falar que, pô, deixa a nossa diferença de lado, porque nosso partido é o Brasil. Assim, acho que
Foi. A própria jornada que o Moro teve, que foi um pouco infeliz, né? Eu acho que ele queimou a largada O demais. Moro errou muito a condução da carreira dele, né? Porque ele acabou desqualificando muito todo o processo da Lava Jato, né? Foram pegar a tecnicalidade, ou seja, cara, você não tá preso porque a gente teve um erro técnico no seu processo, entendeu? Então não é que você tá solto porque você foi inocentado, você tá solto E é engraçado, por um erro técnico. ele fala, né? É isso. Eu fui inocentado, inclusive pela ONU e pelo Papa. Cara, isso não vale, amigo. É tipo assim, eu fui inocentado pelo meu time de jiu-jitsu, cara. Tipo assim, isso não vale nada. O processo, legal, pô, a ONU, o Papa, assim, sem nenhum demérito contra em relação ao seu... sua santidade. A sua santidade e a sua, assim, a importância de cada uma dessas Figuras, né? dessas entidades. instituições, mas aquele processo não é de competência deles, né? Então, assim, é inacreditável, assim, mas é esteticamente bacana. Pô, o cara foi perdoado pela ONU. Como assim? Como você acha que ele é culpado? A ONU já perdoou ele. A estética conta, né? É muito estético isso aí. Eu estou muito curioso para saber o que vai dar, e me parece que a questão de urnas meio que já foi passada por cima, né? Eu não acredito no processo. Eu não acho que tem problemas com a contagem de votos, tá? E a minha convicção no processo é: a gente tá vendo aí, né, um monte de coisa feia sendo feita para benefício do candidato que quer voltar ao governo. E se fosse fácil, se tivesse um roubo, na minha opinião, tá? Não tinha que ter esse esforço todo. Deixa ganhar. Põe mais 7 milhões de votos, acabou. Então, assim, eu acho que o processo ele é idôneo dentro eu também, eu discuto isso muito com meu pai. Eu também acredito que o processo ele é ok. Eu só não consegui entender ainda o porquê o investimento tão grande em não pôr uma impressorinha do lado, porque esse esforço e o dinheiro que foi gasto para não fazer versus fazer, entendeu? E ter ali um segundo processo que poderia ter um cross-check, entendeu? Um cross-check não teria problema nenhum. Então, eu acho que bateram muito em não ter. Então, eu acho que bater em não ter é melhor não ter do que ter, que depois se tiver é mais difícil, depois se a gente quiser eventualmente fazer alguma coisa, apesar de que eu acho que hoje está todo mundo de olho. Então, eu acredito muito que essas eleições não tem. Tá? Acredito. Do mesmo jeito que eu acredito que não teve na outra, cara. O Haddad não ganhou em 2018. Assim, sobre essa parte de urna e tudo mais, quanto mais desconfiarem, melhor é. Porque mais vai se reforçar ali questão de auditoria e tudo mais, porque fica aquela coisa, tipo, uma coisa é você colar na prova quando o seu professor tá de costas, outra coisa é o professor olhando pra você, entendeu? Então, essa parte de questionar e tudo mais é benéfico, cara. Só vai ajudar na auditoria ali e fortalecimento de processo, né? Questão. Sem dúvida. Eu sou de TI, então eu sou de TI. Tá? Então, se quisesse, dava. Tá? Se quisesse, dava, cara, é código. Tá? A gente não sabe, eu não conheço o processo do TSE para saber quando coloca o código dentro das máquinas. Caiu a cordinha lá, JP, quase que a câmera, eu acho que tá pendurado o cabo agora. Tem que ver ali, ó. Foi o Espírito que soltou o cabo ali, eu vi passando ali, soltando o cabo para te dar uma trollada, JP. Tá? Obviamente tudo é possível num ambiente digital. A gente não conhece os processos de auditoria, de colocar o código dentro e tudo mais. Mas, cara, aí fica um monte de teoria de conspiração também. Eu acho que não... Que é chato demais também, né? Não é exagerar. Agora, o erro da pesquisa foi impressionante, não? Eu não acredito que é erro, tá? Eu acho que faz parte de uma estratégia. E... Que é como se mostra nos números, né? É o jeito de mostrar um número, né? A questão da pesquisa, beleza. Se a pesquisa for feita para beneficiar, digamos, o Lula, você mostrar que o cara vai ganhar no primeiro turno, o cara que tava indeciso de eu voto no Bolsonaro ou eu voto nulo, ele vai votar no Bolsonaro só pra ir pra um segundo turno. Eu acho que não, eu não sei, tá? A gente precisava fazer eu acho que tem um efeito de desanimador maior. O meu pai tava comentando comigo, acho que foi ele, que ele conhece, ele tem um zelador de um prédio que ele tem apartamento, que ele tá conversando com o zelador,
Aí ele falou, seu Sérgio, quem você votava? Ele falou, pra X. Bolsonaro. E você? Pô, perguntamos ao orador. Vou votar pra quem estiver ganhando. Oi? Não. O meu candidato nunca perde. Foi a resposta dos oradores. O meu candidato nunca perde. O cara vota em quem tá ganhando. E tem muita gente que faz assim, cara. Por quê? Porque é como se fosse um jogo. Pô, cara, é brincadeira. É como se fosse um jogo. Entendeu? This is Brasil. O meu candidato nunca perde. Mas é por isso que a pesquisa influencia tanto, cara. Entendeu? Pô, já que vai perder, vou botar em quem ganha. Pô, o meu candidato ganhou. E tem muita aposta, né? Tem. Aqui em São Paulo, Sudeste, eu não tinha visto tanta aposta assim até essa eleição. Essa eleição foi a que eu mais vi. Mas lá no Nordeste, cara, aposta normal, assim, né? que os caras. Meu avô, ele ia toda eleição, ele ia pro Nordeste. Aí ele voltava de vez em quando, ele voltava com um carro. Aí ele voltava com a fazenda. Como assim? Eu apostei em eleição. E aí eleição de prefeitura, eleição de... E aí perdia, de vez em quando perdia um carro também. Aí o carro que ele ia... Aí eu, puta merda. Foi assim, velho. Só foram descobrir o que ele tinha, o que ele não tinha, depois que ele morreu mesmo. Que aí fizeram lá o inventário pra... A gente... Bom, o Brasil... O Brasil é o que é, né? É o que é. O Brasil até o passado é incerto. Exatamente. Como dizia o Pedro Malan, ele falava isso. No Brasil, até o passado é incerto. Exatamente. Então, a gente tem que ir vivendo aí. O Brasil é o país do futuro, né, Nunes? Pra sempre. Forever. Parece que é, né? Amanhã, eterno amanhã. Mas isso não traz... Isso traz um desafio extra na hora da gente trabalhar com renda variável aqui dentro, cara. Você não acredita nisso ou não? Cara, eu não acredito que os mercados são eficientes. Então, assim, importa menos se o país está desenvolvido ou não. Acho que, de novo, né? Eu acho assim, tanto faz quem ganhar vai ter oportunidade na bolsa. Obviamente que é muito mais legal você ganhar dinheiro com o país crescendo do que ganhar dinheiro short. Mas, sim, eu gostaria que o Bolsonaro ganhasse, porque eu gostaria de fazer um teste aí de um tempo, ver se o Brasil anda pra frente, né? Eu já tenho 41, faço 42 daqui a pouco. Tudo bem, não tô velho, mas assim, tô muito longe de estar jovem, né? Então, queria fazer esse... Tá com cara boa, né? Uma troca de poder, eu gosto de troca de poder. É que aqui no Brasil a gente não tem a estrutura de democratas republicano que tem nos Estados Unidos, que você faz ali uma troca de poder, mas não é uma destruição total. É um ajuste de um lado, um ajuste do outro, um ajuste do lado, e vai nesse balanço. E vai indo, né? E vai chegando no equilíbrio. Fica fazendo assim, ó, mas... As partes aprendem a conversar. O desvio padrão é pequeno. Aqui o nosso desvio padrão é desse tamanho, cara. Os caras mudam símbolo, slogan, bandeira, daqui a pouco os caras mudam a cor da bandeira, entendeu? Então já mudaram o que tá escrito na bandeira, né? Porra, meu, não tem continuidade em porra nenhuma, que é muito difícil isso. Então, e Ciro, desiste, cara, já é a última vez, né, mano? Porra, toda vez o Ciro vai, eu acho que o Ciro vai se aposentar sendo candidato à presidência. Ele vai bater tempo de serviços. É o conceito de sunk cost, né? Ele fala, pô, cara, ele falou, pô, já tentei tanto, não vou parar agora. Agora não vou parar. Não, e eu acho que também tem muito poder político na hora de você entregar 3, 4, 5% dos votos. Sem dúvida. Você tem um poder capital político ali muito grande. Então Mas ele deixou de ser o terceiro, né? Ele deixou de ser o terceiro. É verdade. Na última também, né? Na 2018 ele deixou, foi o Amoedo o terceiro. Foi o Amoedo, né? Quem? Amoedo. Conheço, né? Você não lembra do Amoedo? Não. Ele tá zoando porque o Amoedo apoiou o Lula, né? É inacreditável, cara. E a última pergunta antes da gente ir embora. E o efeito Lula-Zema? Não é estranho esse efeito em Minas Gerais? Cara, eu não entendo muito, mas assim, eu acho que esse efeito especificamente eu acho saudável. Que é o pessoal olhando a pessoa e não olhando a coligação, né? Mesmo eu preferindo que não fosse assim, mas assim, eu acho que o cara analisa ele, e eu acho saudável isso aí, sabe? Por exemplo, se eu fosse votar... Mas aí é estética, é full estética. Não tem tanto projeto de governo e filosofia. Principalmente porque o Lula não tem um projeto, né? Exato, estética. Sim, mas eu acho engraçado a parte de... O cara, eu acho evoluído o cara analisar
duas pessoas diferentes. Mas vamos ver. Porque assim, dizem, né, os especialistas e internautas, dizem que tem um efeito muito grande quando você tem deputado federal e estadual, que esses candidatos levam para as urnas, né, muitos dos apoiadores que acabam votando nos outros também porque já estão lá. E aparentemente, sim, não tem a parte nenhum deputado e alguns governadores também já foram eleitos, por exemplo, em Minas. Então, teoricamente, esses votos mais de cabresto deveriam diminuir no segundo turno, né? Vamos ver o que vai acontecer. E no primeiro turno também, muitos governadores ainda não têm claro quem que eles vão apoiar ali. Eles estão apoiando do partido. Aí no segundo turno, o Zema só foi declarar apoio ao Bolsonaro mesmo no segundo turno. Sim, lá no Rio E também, assim vai acontecer com os demais estados aí. vai ser melhor que Super Bowl esse domingo 28 lá para 28, né? Ou 29 de outubro. Acho que é 28, 29. Não, é 30. Pronto, errei 30. nos dois, mas eu sabia que eu tava com uma faixa de erro do Mas tá bom, o Datafolha. Lula falou que era 30 de Dia julho 30, ontem. Dia 30 do 10 de 22 é o slogan do Tarcísio, né? Dia 30, vote 10 e 22. Porra, que fantástico, não? Porra, Caralho, foi criativo mesmo. essa foi fantástica mesmo. Coincidência numérica, né? Coincidência numérica. Pra ele é fácil, né? Ele é o melhor aluno da história do IME. O, Tarcísio. Tarcísio é um gênio. Impressionante. É. Culpa dele. eu gostei do debate dele também e eu achei bom. Achei bom mesmo. E teve um atentado contra ele hoje, né? Teve? Meteram bala na van que ele tava, alguma coisa assim, entendeu? Teve Tarcísio, tiros e atentado na manchete. Estranho. Estranho. Eu só sei que hoje, nesse momento de wrap-up aqui do nosso papo, eu queria dar alguns recados aí. Você tem rede social? Tem rede social. Tá. Então, câmera 36. Pergunta. Você viu que para subir aqui no escritório tem que digitar 13 confirma? Você percebeu isso? É verdade. É verdade. Eu não quis ficar no andar 13, eu tava tentando pegar o 11. É que eu apertei 14 e desci muito escada. Boa, tá certo. Ou sobe se você tá querendo fazer exercício. Você desce ou você sobe, dependendo da vontade. Turma, câmera agora aqui comigo. A gente tá chegando no fim. Eu quero. Primeira coisa, vou deixar as redes sociais do Luiz aqui, também o site da empresa dele, pra vocês conhecerem mais os produtos. Tem os produtos listados em todas as corretoras, as principais corretoras. Tá certo. Tem produto para todo mundo ou só qualificado? Para todo mundo. A maioria, a gente só tem um fundo de previdência para qualificado, o resto é tudo para público geral. Tudo para público geral, para você conhecer um pouco mais o site também lá da empresa deles. Com Milão, você entra. Milão começou. Bom demais. Isso. E a gente vai deixar os dados, as redes também do Luiz, tá? E assim, acho que é importante a gente fazer agora o nosso momento. Nosso momento especial, né? Momento especial. Hoje vai ter hard dislike assim de classe, né? Porque Hoje falamos eu de acho que política, vai ter muito o pessoal hard já dislike. fica... O que é o hard dislike? Eu vou explicar para você que você não conhece, tá vendo? O cara não é youtuber, não sabe o que a gente tá falando. Na verdade, poucos youtubers sabem, tá? Então você vai aprender essa aí. Primeira coisa, você gostou? Like. Deixa like aí e tal, papá. Comenta, faz todas as furufunfalhas que você tem que fazer. Se inscreve, confere se tá inscrito aí, pessoal do SST às vezes. Cadê? Você também pega, aperta o botão compartilhar e manda no grupo, especialmente aquele da sua família, que tem a sua tia que dá bom dia mandando ursinhos com corações. Bom dia, família. 5:30 da manhã. Exato, aquele grupo que já tá tendo uma briga assim de política. Fala assim, aquela briga de política já, mano, já tome. Toma aí, já vê lá no fim lá que você vai ver coisas interessantes. Se você não gostou, esse cara é fascista, esse cara é sei lá o quê, ele é genocida e tudo mais, eu não gostei. Você também comenta, tá? Comenta, põe todo o teu ódio no comentário, não tem problema, tá? Descarrega aí no comentário. Descarrega à vontade. E aí você vai dar o hard dislike. Então o hard dislike é o seguinte: dislike, like. Tem que ser rápido, é igual Mortal Kombat.
dislike, dislike, like. Tem que ser esse código. Esse é o código do hard dislike. O dislike, dislike, like. O que ele faz? O hard Acaba dislike, com o canal. ele acaba com o canal. O Google entende, o YouTube entende que você odiou demais. E aí ele derrete o canal. Se muita gente dá, o canal derrete. Começa a sair os inscritos. Sai inscrito, o canal derrete. Só que você tem que se inscrever para receber a notificação que o canal está sendo implodido. Exato. Tá? Então, ou é like, curtiu, like, comentário, não gostou, dislike, dislike, like, tem que ser rápido, tá? Se tá dando um celular, é tá, já faz com 2 dedos, como se estivesse jogando aquele do passarinho, que tem que jogar um passarinho. O Angry Bird, né? Você, e aí já deixa o comentário com a gente também. Agora, brincadeiras à parte, porra, papo Conversa muito boa. Gosto de conversar com quem dá opinião e fala e pensa de todas as coisas. Puta papo legal, jornada legal. Também não ia querer brigar com você que você é jiu-jiteiro, né? Pô, imagina, eu gostei muito, obrigado pelo convite, muito bacana o formato, muito bacana o queijo. Gostou? Eu nunca fui tão bem tratado assim, então acho que... E tinha uísque, senão você bebe? Eu não bebo uísque não, mas eu bebo no final de semana, eu bebo um pouquinho. Eu fiquei muito contente, é muito legal trazer gente com, porra, história diferente, com conteúdo, e porra, isso que é mais legal, né? Hoje, Porra, é bom demais, tá E doido. assim, quem ficar muito bravo, também não economiza. Vai lá na minha rede social e xinga lá. Pode xingar à vontade. Não tem problema, tá? Tem Instagram e Twitter. É L de Luiz Nunes JR, os dois são iguais. É só entrar lá, xingar, tem tudo lá. Se quiser ir pro rola também de jiu-jitsu com você, você tá... Vambora. Só marcar, mas tem que ir lá onde você treina, né? É melhor, né? Tem tatame, as coisas tudo direitinho, lá você já toma um rola, já vai tomar uma surra, já que você não vai ver nem da onde veio. Lembra que ele tem a orelha de couve-flor, então eu não mexo com quem... Aparece com a orelha assim, mano, já Mas eu acho que essa orelha dá uma filtrada mesmo. Eu devo ter evitado alguns problemas com a orelha, assim, eu acho que... Você olha, puta, essa orelha, o outro não. Vou no outro, né? Comigo, você não sabia que acontece a mesma coisa? O cara me olha sem perna e sem dedo, ele fala, coitado, não vou nem mexer com ele. Mas é verdade, cara. Isso são benefícios bons de você ter certas atribuições físicas diferentes. É verdade, gente. Tô falando sério. Coitado, tu dá um rasta nele que ele vai cair no chão rápido. Deixa ele, coitado. Turma, E o carrinho de titânio que você dava, né? eu dava carrinho. Eu, quando jogava bola, eu era goleiro. Então a galera só chutava de longe, porque se o cara entrava na área, eu dava carrinho com a prótese de titânio nos caras. Era pra machucar mesmo. Então ninguém vinha na área dividir comigo. O cara chutava de longe. Eu era um dos melhores goleiros da escola, cara. Cada um usa o artifício que tem, né? Turma, fomos então. Ó, câmera 46, G43X. Tá? Câmera G43X. Portátil. Gente, olha só. Fica a dica aí. Eu quero deixar para vocês um grande abraço. Muito obrigado pela audiência. Lembrando de compartilhar, lembrando de deixar o like. Tá bom? A gente se vê numa próxima. Obrigado, Jean. Valeu, Garofito. Valeu, Luizinho. Valeu, Luiz. Muito obrigado. Abraço. Os... Deu.